Amor, só conecta, por favor, para ver se tá tudo ok. Conecta, tá bom. No meu celular? Oi, gente, tudo bem? Pode sim. Olá, tudo bom? Ó, tô vendo nomes conhecidos. Minha amiga Paty, um beijo. Obrigada, Rafa. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos. Acho que hoje o papo é bem sério. Mas eu serei, obviamente, a Carol comunicadora de sempre, tá? Eu acho que a gente tem que estar papo. Peraí. Aqui, deixa eu procurar por ele. Meu papito também está aqui. Beijo para meu papito. Dri, deixa eu ver. Cadê doutor? Ele vai entrar, gente. Tá quase aí. Se der uma emperrada na internet, vocês me avisam, por favor, tá? Doutor, cadê tu? Deixa eu tentar de novo, tá? Peraí. Aqui. Adicionar. Não foi ainda? Ai, só... Aí! Tá me ouvindo bem, doutor? Ouvindo perfeitamente vocês? Tudo certo. Acho que ninguém comentou nada, então acho que o áudio... Acho que tá travando, não tá? Ok, a sua travou quando liga, tá? E a sala já tá cheia. 1 minuto, espera aí. Agora sim. Amor, você tá vazando no espelho, tá? Podia até pro pessoal falar, tá travando da Carol ou tá travando o meu? Então, ó, agora eu tô no 4G, então acho que resolvemos. Como é que tá aí pra você? Tudo certo? Aí, ó, o seu que travou. Então deu certo agora. Pra Ok? mim tá perfeito agora. Eu tinha até saído Então, da vamos... sala pra ver se era o problema com a minha internet. É isso aí. Não, nem fala, doutora. Essa parte é complicada também. Aqui a gente faz comunicação e a tecnologia que falha. E o público vai Vamos ajudando lá. a gente, né? Não, sem dúvida. Oswaldo, abaixa um pouquinho aí, por favor. E fecha a porta, que tem filho aqui, é feriado, né? Então não tiveram aula e coisa e tal. Você fecha para mim, amor, essa porta? Obrigada. Vamos lá, eu quero apresentar primeiro o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, está na linha de frente. Então, para todo mundo que está entrando aqui na sala, que provavelmente já o assistiu no Você Bonitas as nossas entrevistas, a gente conversou, né? E achamos que seria super bacana e super oportuno nesse momento fazer uma live a respeito do Covid, fazer um panorama, fazer uma visão aí ampliada, né, do seu trabalho que você está acompanhando desde o início. Então, contar o que a gente tinha de informação e o que a gente tem neste momento. Eu vou fazer só essa breve introdução, doutor, pelo seguinte. Você está acostumado a me dar entrevista sempre, eu te agradeço mais uma vez aí a honra. Eu normalmente não faço as perguntas planejadas, escritas, porque eu acho que a curiosidade e o improviso é que fazem a minha profissão crescer e brilhar. No entanto, hoje a gente tem participação de muita gente. Eu recebi várias mensagens antecipadas e perguntas. Então, hoje, numa das poucas vezes, eu tenho um monte de questões anotadas para você, que o público já antecipou. Tá, doutor? Combinado. Então, hoje vão ser algumas coisas diferentes aí. A base da nossa entrevista não vai ser só da minha curiosidade, da minha parte profissional, mas sim, eu acho que do público que nos assiste. Combinado? Estou à disposição. Vamos lá.
Eu quero iniciar, então, introduzir o nosso assunto. Primeiro falando de tudo isso que está acontecendo, o Covid está desafiando a medicina, desafiando vocês médicos cada dia mais, né? Com situações que, quando eu tenho a impressão, vocês vão conseguir colocar alguma questão científica, comprovar algo, muda tudo e as coisas desandam e tudo parece que retrocede, que você volta do ponto do início. Então, doutor, eu queria que você iniciasse esse nosso assunto comentando exatamente a respeito disso. O que hoje vocês têm de concreto para falar a respeito deste vírus, antes da gente entrar em questões pontuais? Tá, joia. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Noite, né? 18 horas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui para ajudar todo mundo aí nessas dúvidas que todo mundo tem. Os médicos ainda têm muitas dúvidas também. E a gente vai passar aqui para vocês. Eu achei muito legal essa ideia de fazer realmente essa comparação. O que a gente tinha ali em março e o que a gente tem aqui agora quase em junho, né? Eu posso falar com tranquilidade que eu era outra pessoa, com outra cabeça quando eu entrei nessa linha de frente em março. Inclusive tinha raspado até a cabeça na época e agora, como eu tô, só continuo sem barba, né? De quando eu estava antes. Algumas coisas são interessantes a gente perceber que a gente tem que realmente ser humilde e aceitar as mudanças e aceitar algumas coisas que vão chegando diferente e de novidade. Infelizmente, gente, não conseguimos confiar muito nas informações que vieram da China, por exemplo. Porque se a gente for pensar um país de bilhões de pessoas, só tem morrido 5.000 pessoas, então, assim, fica complicado. Eu tenho muita pena de muitos médicos lá, inclusive, o primeiro que descobriu era o médico que morreu, né? As pessoas que morreram, as equipes da área de saúde. Claro que tem gente fazendo estudo para tentar ajudar e tal, mas a gente tem que se cercar muito mais de informação que a gente vem tendo da Europa, alguns dos Estados Unidos, porque Estados Unidos foi coisa de 2, 3 semanas antes do que aqui no Brasil. E na Europa, sim, estourou bem antes do que no Brasil. Então, muitas das informações médicas que a gente tem, muitos dos estudos médicos que a gente tem, vem saindo mais da Europa realmente, e alguns poucos dos Estados Unidos. E em cima disso, a gente vai moldando a nossa conduta, a nossa forma de atender o paciente, a forma de tratar o paciente. E volto a dizer, o que a gente tinha por volta de março é outra coisa que a gente tem agora. Completamente diferente. Não só falar completa, mas muita coisa diferente, muitas percepções que a gente tem, percepções pessoais, mas mais importante ainda, os estudos que estão saindo. Uma coisa é quando a gente entrou nesse olho do furacão, em março, e a gente não tinha nada. A gente não tinha estudo, a gente não tinha ensaio clínico, a gente não tinha nada de científico. A gente tinha relatos de casos, relatos de colegas e amigos médicos da Europa, né? Espanha, Portugal, Itália, alguns dos Estados Unidos. Mas agora a gente vai tendo muitos estudos clínicos, muitos estudos com evidência científica, comprovando o que pode ser interessante para uma coisa, o que pode ser interessante para outra. E a gente tem que, eu volto a dizer, ter humildade de voltar atrás de uma conduta, modificar uma outra. Máscara, por exemplo. Máscara é uma coisa bem básica que no início só se falava para realmente quem estivesse doente ou o pessoal da área da saúde usar. Hoje não, já faz um mês mais ou menos, né? Foi visto que é válido que todos usem. Mas tem que ser todos, não pode ficar um sem, porque um doente sem vai tossir, espirrar, vai contaminar outra pessoa. Pela roupa, você passa a roupa pro nariz, né? Então, isso é mais uma das coisas que a gente tem que ter essa humildade de pegar essas novas informações. Doutor, eu quero aproveitar, então, esse gancho que você comentou das coisas que mudaram, tá? Que então, vocês têm percebido, né? Claro, com o passar dos dias e o passar do tempo, dá para avaliar uma série de coisas. Tem uma dúvida aí e uma coisa que ainda não encaixa, eu não sei se você já tem resposta, tá? A gente sabe que tem um público de risco, que tem pessoas que, neste caso, correm mais risco. Então, isso já foi dito inúmeras vezes, que são as pessoas que têm que são mais idosas, que têm doenças, comorbidades envolvidas, doenças autoimunes. Porém, vocês já sabem dizer algo que tenha em comum pacientes que não estão em grupo de risco
e que tem a doença que se agrava, então apresenta um quadro de agravamento da doença, vocês já conseguiram identificar o que pode estar ligado a isso? E aí eu junto essa pergunta com aquela coisa que eu já ouvi médicos comentando de quanto a carga viral você tiver contato. O que significa isso, doutor? É interessante demais essa pergunta. Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Se estiver sendo confuso, vocês me falem, puxem minha orelha. Mas vamos lá. Os grupos de risco já são sabidos, né? A partir de 60 anos e conforme vai ficando mais velho, vai aumentando a chance de ter complicação para óbito, para doença grave, hipertenso, diabético. Se a gente for falar os 4 grupos principais, além da idade, era hipertenso, diabético, doenças respiratórias crônicas, que entra aí asma, enfisema, fibrose pulmonar, por exemplo, e as doenças imunossupressoras, né? Tá. HIV, câncer, algumas doenças hematológicas. Aí começou a pintar, grávida, gestante. Gestante é muito óbvio, porque é uma mulher, é uma vida cuidando de 2, né? Então, pensa que toda a imunidade da gestante está indo para o bebê, então você tem que tomar realmente muito mais cuidado. Na pandemia de H1N1, na época eu estava na residência, a gente viu muitas grávidas evoluírem mal. Esse ano a gente tem que tomar muito cuidado também, mas está indo até que tranquilo. Eu tive algumas gestantes internadas que saíram bem, de alta, inclusive. E obesidade. Obesidade, que infelizmente é um dos maus do nosso século, né? Além da parte da cabeça, que é uma das coisas que eu vou falar já já. A obesidade, que a gente, sei lá, há 10, 15 anos, a gente falava muito que nos Estados Unidos tinha muito, no Brasil já tem bastante. Para pensar que o obeso, ele deve ter alguma resistência insulínica, então deve ter algum pré-diabetes, alguma alteração no pezinho ali da diabetes, e geralmente alguma alteração cardiovascular, como pressão. Então ele acaba entrando nesse grupo, né? Então ele também acaba ficando no grupo de risco. Então, assim, vamos pensar que a carga viral realmente não tem nada de tão comprovado ainda, mas a gente viu muito na Europa, a gente já tem mais de 30 mil profissionais da saúde que foram infectados e contaminados no Brasil. Eu não vou falar de óbitos, eu não tenho esse valor exato, e também não quero que o nosso assunto leve para um papo muito mórbido nessa questão, né? Sem dúvida, concordo, é isso aí. Né? Mais a sua cara, isso é muito bacana, é isso, sempre informação com leveza. Mas a gente tem muitos colegas contaminados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tive vários médicos, colegas que ficaram internados e que saíram. Menos mal que eu não perdi nenhum amigo médico, mas obviamente eu soube de casos assim. Mas é fato que quanto mais exposto você está, você tem maior chance de pegar mais carga viral. Então você vai pensar em quem está na área de saúde, você está cuidando de quem está doente. É diferente, por exemplo, eu estava ontem lá com vocês, todo mundo de máscara, tomando todo cuidado. Geralmente a gente até vê equipe reduzida, né? Bacana. E quem está lá sabe que se tiver doente não é para ir. Simples assim. Sim. Então, claro que pode acontecer de alguém assintomático ou pouco sintomático estar lá e contaminar. Mas digamos que o grau de carga viral acaba sendo menor do que eu, como médico, atendendo as pessoas. Eu só vou pegar paciente doente. Então, a chance é muito maior. Então, a máscara que eu acabo usando é uma máscara que tem uma proteção maior. Está até ali o meu face shield, aquele capacete, para dar o máximo de proteção possível. E no hospital, mais coisa ainda, né? Um avental, tudo mais. Então, a carga viral, a gente percebe isso muito mais na prática até do que estudo, que tem muita relação, sim. Agora, vamos pensar, uma pessoa jovem que esteve internada, que não é médico, não trabalha na área da saúde e chegou a ficar grave. Qual seria a relação disso? É difícil falar, né, te responder essa pergunta, se a gente conseguiu chegar, exceto nesse grupo de risco, esses pacientes que possam ter ficado mais graves ou possam até ter morrido. Uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, gente. O sistema de saúde que a pessoa vai ser atendida faz toda a diferença. Independente da medicação que for usada, que a gente vai falar isso logo mais, né? Não quero ficar me atendo a isso para não mudar o foco. Todas as medicações a gente vai conversar sobre elas, mas independente do que for usado de medicação ou não, o suporte hospitalar que o paciente vai ter no UTI, fazendo a fisioterapia respiratória, fazendo os exercícios de ventilação não invasiva, que é jogar ar com mais força sem ter que ser entubado, ou se tiver que ficar entubado, com todo o suporte adequado com o hospital, com toda a estrutura, os médicos com treinamento adequado, isso faz toda a diferença para a pessoa sobreviver.
Tá. Infelizmente, a gente sabe que o SUS não tem, geralmente, não tem grandes condições a esse ponto. Então, a gente vê que o maior número de mortalidade acaba sendo muito mais no SUS do que no Einstein, no Sírio, na Redditor, que são hospitais que têm mais suporte. Então, a gente pode ver também a parte de saneamento básico. Né? As pessoas que de repente têm uma saúde mais debilitada e muitas vezes nem sabem que tem algum problema de saúde, são quem vão Aham. sofrer. Né? Por isso que a gente briga tanto nesse sentido, principalmente a gente que está aqui em São Paulo, capital, para que seja feita essa quarentena, esse distanciamento social. Também pode ser uma coisa para a gente discutir depois, quanto a verticalizar dependendo do lugar. Né? Tem cidades no interior que não precisam estar totalmente paradas, né? Que tem outras vagas de UTI, mas para São Paulo não dá, gente. São Paulo a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Então a gente percebe isso, Mas, principalmente doutor, pessoas que, desculpa, pessoas que não têm essa saúde tão plena como se imaginava-se, e quando precisa do serviço de saúde, o serviço não está tão bem estruturado como poderia. Essas acabam sofrendo mais, inegavelmente. doutor, eu vou aproveitar que você comentou essa questão de isolamento e penso eu que o distanciamento, que é o que a gente faz no programa, e a gente. Desculpa, gente, cães, esses não são meus cães, são do vizinho, tá? Que vocês estão ouvindo aí latindo e não são os meus, ó. É aqui do lado, aqui do meu vizinho. Eu queria comentar o seguinte. O que você acha, doutor? Porque assim, as pessoas falam pouco nas formas de prevenção. Então, foi muito dito, batido e ainda está sendo a questão de ficar em casa. Claro, ficando em casa é muito mais fácil, né? Eu brinco que ir trabalhar e que eu estou amando que a minha vida ter essa missão, porque eu não estaria feliz se eu não tivesse indo lá, como você não estaria feliz se você não tivesse ido ao hospital. Dá trabalho você sair de casa, dá trabalho se proteger. Então, você não acha também que muitas coisas podem se desencontrar nesse momento e que as pessoas, se saírem entendendo a forma correta de sair, a gente também não tem uma conscientização maior? Eu não estou dizendo sair para fazer coisa, não, para bater perna, para passear, né? Obviamente, longe disso, mas sair para executar o trabalho que tem que ser feito, né? Sair para desenvolver ali, enfim, o seu compromisso de trabalho, que todos nós temos que trabalhar. Então, as pessoas, por isso que eu te perguntei da questão da carga viral. Se você não levar a mão às mucosas, então, em primeiro lugar, vamos lá retomar, doutor, e você vai dizer. Se eu tiver num ambiente que a superfície possa estar contaminada, tá? E eu não sei como se contaminam a superfície. Só se a pessoa espirrar ou tossir e essas partículas forem para a superfície, ok? Um pouquinho, uma coisinha a mais, até respirar às vezes. Porque você fala, pode Tá. sair uma babinha, né? Então você nem. Assim, Mas sim. entendi. Tipo, quando tá falando e aí sai uma gotícula no ar, tá? Enfim, esse vírus vai para a superfície. Se eu encostar nessa superfície contaminada e levar a mão às mucosas, a minha chance de contaminação é quase 100%. No entanto, se essa superfície ao meu lado estiver contaminada e eu tiver de máscara, um óculos, a proteção que você diz usar aí quando você está no hospital, se eu colocar a mão, mas eu não levar as minhas mucosas, eu não estou contaminada, certo? Perfeito. Eu não tenho uma contaminação da minha mão se ela não entrar em contato com as minhas mucosas, certo? Então, doutor, por que as pessoas, e eu acho que até profissionais da área de saúde não falam e repetem isso muitas vezes. Eu já vi perguntas, as pessoas falarem, nossa, aqui pode estar contaminado, pus a mão. Calma, sabe, doutor? Então, eu fico pensando nesse sentido e eu sempre penso que as coisas poderiam ser piores. Comentei isso numa live ontem com o Fábio Arruda. Então, assim, a gente sabe o que não é para fazer. Não leva a mão às mucosas. Ai, Carol, lavei e passou álcool em gel. Não interessa. Você pegou no seu celular. Se você não coisou seu celular e ele estava numa superfície contaminada, ele também está contaminado. Então, regra número 1. Concorda, doutor? Isso está ok? Perfeito, perfeito. Tá. Então, mais para frente, você me dá a sua opinião dessa questão do distanciamento e conscientização, porque nós somos adultos. Falar isso para as crianças, é óbvio que elas vão botar a mão na boca e vão esquecer e tal. Mas nós somos adultos,
né? Nossa, adulto é adulto, eu falo isso, tá na hora de todo mundo ser adulto. Então, linkando com essa questão, surgiu uma pergunta interessante de uma amiga minha, Adri, que está na live, um beijo para ela, que é dos alimentos. Quando nós consumimos alimentos crus, eles podem vir do supermercado contaminados, porque alguém no supermercado pode... A mesma história da gotícula cair no alimento, ficou ali, esse alimento chegou na sua casa. Este vírus, ele fica vivo ali, no alimento, na superfície? Então, num tomate, por exemplo, em algo que a gente vai comer e não vai tirar a casca e nem esquentar? Fica, por isso que você vai lavar. Fica. Você lava. Certo. É só lavar água e um detergentezinho. Tem água, sabão, pronto, resolveu. Ok. Então, na pia, um detergentezinho, que é o que a gente usa. Certo? Quando falam das sacolinhas do supermercado. Então, vem a sacola. Gente, não dá para ficar passando álcool em todas as sacolas. O fato de retirar tudo da sacola e jogar a sacola fora e lavar as mãos já te tira o contato também do vírus, sem que você leve a mão às mucosas logo depois de pegar na sacola. Certo? Perfeito. Então, nesse caso, também não temos que panicar. Temos que ter calma e fazer a regrinha certinho. E a comida japonesa, que eu vi que perguntaram aí, e as pessoas, quando eu tô comendo comida japonesa, elas me escrevem falando isso. E, obviamente, se a pessoa que... Eu penso assim, né? A pessoa que tá fazendo a comida, se ela também depositar essa gotícula e ela estiver contaminada, vai ficar na comida, certo? Assim, eu vi até que você... Quem segue a Carol sabe, né? A Carol é fã de comida japonesa. Eu acho que até você estava esses dias, ontem, anteontem, não sei. E eu olhei e falei, nossa, que inveja. Eu ainda tô com medo de comer comida japonesa. Verdade. Você mostrou, sim, tem que falar. Tá Pode falar a verdade, doutor. Você está saudável, você continua comendo toda semana a sua comida japonesa e não pegou. Então, gente, eu não conheço qual que é o restaurante, vou pegar depois o contato pro pessoal. Sim, é exatamente nesse sentido quando eu falo que eu só peço de lá e eu sei com a forma como eles estão trabalhando, ninguém ali está pegando transporte público, eles vão de carro. Então, eu sei todas esses detalhes e por isso eu falo quando eu estou até expondo, né? Então, assim, se você pudesse dar uma dica, quando a gente está falando de alface, de, enfim, hortaliças, o que a gente consumiria cru, tem que fazer a mesma higienização de sempre, com as gotinhas, né? Sim, acabou, isso não vai mudar em nada. Ok, isso a gente consegue matar coronavírus. A parte chata, e é muito chato realmente, porque eu sempre mando um beijo para minha mulher, que ela tá passando uma fase tão complicada, coitada. Tá lá presa em casa, eu não tô tão presente como eu costumava ser. Mas assim, e ainda eu nem deixo ela fazer a compra. Eu que faço, porque eu já tô na rua mesmo, eu já faço. Eu não gosto de fazer compra, não. Nunca gostei. Mas eu chego com as coisas todas, e aí chego, tiro o sapato, né? Não deixo lá no hall, não, porque é muita coisa, né? Coitado dos vizinhos. Entro com tudo lá na lavanderia e começo. A gente vai inventar ainda uma máquina de lavar compra, né? Porque isso é chato demais. E aí tira todas as coisas, toda a sacola, joga no lixo. Não estou paramentado para isso na minha lavanderia. É só realmente eu não levar a mão ao rosto, né? E aí passo lá o álcool em cada coisinha. As frutas, as verduras eu deixo dentro da pia. Aí da pia eu vou lá, lavo a fruta, como todo mundo sempre fez. A diferença é que tem que tomar cuidado redobrado, sim, ao levar as mãos ao rosto. Uma coisa que você falou legal é o seguinte, o pessoal fala pouco isso. Se tem muitos seguidores, inclusive, muitos já começaram até a seguir, eu até agradeço a todo mundo, é um prazer poder orientar e ajudar. Tem um vídeo que eu fiz, que eu falo até assim, depois fizeram até figurinha brincando. Pensa que a sua mão tem cocô. Se a sua mão tiver cocô, você não vai levar a mão ao rosto. Acabou. Porque não adianta nada você estar de máscara e ficar toda hora coçando o nariz, arrumando óculos, mexendo na máscara. Poxa, não adianta. Você se contamina, né? Não, eu preciso coçar o nariz. Tá bom, você tá na rua, você tem um álcool gel, limpa a mão, aí coça o nariz, arruma o óculos. Tá dentro de casa, não tem que usar álcool gel para isso. Você lava a mão com água e sabão, né? E uma outra coisa que eu preciso falar também, que também vem em cima do que você acabou de perguntar, eu falo isso eu não fiz vídeo, mas eu falo com meus pacientes, que meus pacientes sabem. Eu posso estar aqui com uma panela na minha frente, cheio de corona, cheio de vírus, e fazer assim, ó, lavar a mão na panela. Eu não vou pegar.
Mesmo se eu tiver um corte na minha mão, eu não vou pegar, porque eu não transmite por sangue. Vou pegar se eu levar as minhas mucosas. Então, por isso é muito importante a gente saber se proteger. Quem usa óculos está muito incomodado por causa da máscara. Uma dica até do Dr. Bactéria, que é muito gentil, para tentar desembaçar. Pega sabonete seco, passa na lente e depois enxuga a seco mesmo. Ou uma gotinha de detergente em cada lente e enxugar a seco. Isso diminui aquele vapor que fica embaçando o óculos, que é uma coisa que incomoda muito quem está de máscara. Ah, entendi. Que legal! Boa Algumas dica. dicas que a gente tem para viver nesse novo mundo. Porque a gente vai ter que se cuidar por muito tempo ainda, sim. Isso é fato. E o que você falou de sair. A gente realmente tem uma hora que sair, né, gente? Então, que seja quem saia, quem tem menos chance de ficar muito mais grave. Né? Esses 2 meses estão sendo muito importantes para nós médicos aprendermos a mexer com esse bicho. Para a gente poder aprender a cuidar de você que fica doente. É óbvio que se a Carol ficar doente, a chance da Carol ter uma forma mais grave é muito menor do que o seu pai e a sua mãe. Isso é fato. Ou muito menor que, de repente, uma prima sua que tenha asma descontrolada. Né? Então, a gente tem que colocar na cabeça de todo mundo que tem que tratar suas doenças crônicas. Isso é muito importante. Não ser relaxado. Trate a sua doença crônica direitinho. Tomar cuidado, sim, redobrado com os idosos, com quem é grupo de risco. E uma hora, a economia vai ter que realmente começar a girar. E aí é o lance, sim, de começar a ter uma abertura ordenada. Né? O pessoal, por exemplo, no interior, a gente estava falando, o pessoal no interior está cheio de leito, cheio de cidade que tem leito de UTI, que pode começar a abrir. Começou a complicar? Fecha. Tem que ser visto momento a momento. Em São Paulo, gente, a gente está próximo do lockdown e eu não discuto isso, porque realmente é complicado. As vagas de UTI estão todas chegando aos limites máximos, né? Doutor, mas é complicado. Cuidado com ter livre-arbítrio. Doutor, mas é complicado as pessoas que estão fazendo tudo direitinho nessas questões que nós estamos falando agora, distanciamento, máscara, não levar a mão nas mucosas, também serem responsabilizadas e punidas pelas que não estão fazendo. Pelas que fazem festinha, pelas que ali abrem o negócio e todo mundo senta para tomar o negócio, para as que estão fazendo festas nas casas e que a gente não fica sabendo. Então, eu acho isso bem, bem complicado, né? Eu estou há mais de 60 dias indo trabalhar todos os dias ao vivo, com todas as regras que foram definidas pela emissora e pelo meu bom senso e bom senso de toda a minha equipe. Você viu que a gente está dando um show de trabalho, todo mundo fazendo tudo direitinho. E tá dando certo. Então, assim, penso eu que isso tem que ser amplo. Todo mundo tem que ser isso na cabeça, ter responsabilidade, comprometimento de fazer tudo certo. Ainda que o grupo de risco tenha que ficar por mais tempo em casa para ser preservado, porque, de fato, é o que assusta ainda mais, como você colocou, né? Mas eu até vou ouvir a opinião daqui do povo. Tem gente batendo palma, tem gente botando coisa ali, escrevendo. Mas eu queria te ouvir no sentido assim, ó. Aí tem tanta coisa aqui. Doutor, vamos lá. Vamos falar agora do que vocês já sabem. Temos que falar do remédio, doutor, porque olha lá, o doutor Fernando Tá escreveu um beijo para você, meu querido. Aí, ó, é injusto, o pessoal tá escrevendo isso mesmo. Vamos lá. Já entendemos que não há estudos científicos que comprovem remédio X, remédio Y, um protocolo 100% eficaz para o coronavírus. Certo? Você explicou ontem no programa uma coisa muito legal, que é uma coisa muito legal. Enfim, a explicação em si. A forma como acontece e acomete o pulmão, que é uma inflamação ampla. Então, é como se o pulmão ficasse inteiro inflamado e não com aspecto de infecção. Foi a pergunta que eu te fiz e você rapidamente explicou. Infecção é uma coisa, inflamação é outra. Neste sentido, com os indícios e as imagens que vocês têm que tiram as dúvidas, não só você dosar ali no sangue para ver se é positivo ou não, mas ver mesmo como é que está esse pulmão. Como vocês estão entendendo, então? Porque o que é feito com pacientes que precisam ser internados? Não existe protocolo, mas como é que é o ponto de partida? Como é que vocês seguem? Eu tenho que fazer essa pergunta, doutor. Fique à vontade para não responder o que você não quiser, tá? Vou responder tudo, tá? Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que a gente tem que realmente individualizar tudo, ainda mais nesse momento.
Vocês vão ver que eu tenho uma opinião, como eu já acabei de falar, que alguns lugares, alguns setores têm que realmente ter uma abertura, tem que ter uma verticalização. E eu vou falar que, infelizmente, eu já não concordo com a cloroquina. Então, tem gente que vai achar que eu sou contra o governo Bolsonaro, tem gente que vai achar que eu sou a favor do governo... Não, aqui nós não falamos... Nada, gente, vocês esquecem polarização, esquece política aqui. Nós estamos falando da doença. Exatamente. Né? Isso é muito importante que todo mundo entenda, né? E quanto até, antes de falar até do protocolo e do que a gente costuma seguir com o paciente internado, a cloroquina, que é uma medicação que, em tese, na sua ação do início da infecção causada pelo vírus, ela faria um efeito de atrapalhar o vírus entrar na célula. E para dar tempo do nosso corpo funcionar legal. Bacana. Isso na teoria é perfeito. No tubo de ensaio, no microscópio, acontece. No corpo não aconteceu como a gente gostaria. Eu estava falando até com a Carol ontem, eu estava de luto, porque eu era uma das pessoas que mais acreditava, mais falei com os colegas, olha isso aqui, pode dar certo, papapá. E no momento que a gente estava desesperado, há 2, 3 meses, né, que a gente não tinha nada. Inclusive, muitos estudos falavam até contra o próprio corticoide, que tem ajudado muito no momento certo. E hoje a gente sabe que a gente pode usar. Então, assim, poxa, só temos isso para fazer, vamos tentar. Começamos a ver que não está ajudando tanto. Muitos estudos mostrando, e agora está sendo liberado meio que a revelia na grande maioria das orientações médicas, né? Então, é o seguinte... Agora foi o meu, desculpa. João, fecha a porta, senão ela vai latir, filho. Desculpa, gente. Então, vida real, aqui em casa, vida real. O que tem sido feito quando o paciente interna, a gente vê um quadro de gravidade. Porque 80%, graças a Deus, gente, ou menos mal, é leve. 80% dos quadros que pegam coronavírus têm sintomas leves, que a gente já está habituado a tratar como um resfriado realmente em casa. Não precisa nem procurar médico, nem sair de casa tranquilo. 15% já tem sintoma mais importante, com uma certa gravidade, que você vai procurar ou o seu médico de confiança ambulatorialmente, ou até no pronto-socorro, né? E algumas vezes até ficar internado. E 5% é muito grave, de já ir direto para a UTI e muitas vezes ser entubado nas primeiras 24, 48 horas, né? Então, vamos lá. O paciente interno, a gente vai ver, tudo depende da fase da doença, né? Todo mundo está já profissional em tratamento, de tanto vídeo médico que tem recebido, todo mundo com tempo, lendo muito, vendo muito. Mas, assim, as fases da doença, a gente pensa que a fase inicial realmente seria da viremia, de quando o vírus está se instalando no corpo da pessoa e causando sintomas. E aí vai depender muito daqui que eu tinha falado, né? A gente tem que lembrar, eu já falei das primeiras vezes, faz muito tempo que eu participo do programa de vocês, da parte de ser feliz, né? Vamos pensar que a imunidade tem muito a ver com você estar todo pleno, tanto da sua saúde, seus problemas de doenças crônicas tratadas, e também estar feliz, estar tranquilo. A pessoa está, de repente, mais depressiva, ela tem até mais chance de pegar uma pneumonia. Não temos ainda estudo de coronavírus, mas de pneumonia tem mais chance. Então, a gente joga isso para todas as infecções, obviamente. Então, a pessoa não se saiu bem com essa fase viral da doença. E aí o vírus começa a causar problemas no corpo da pessoa. A gente não tem nenhuma medicação ainda comprovada cientificamente que mata o vírus ou que trata o vírus. Infelizmente, não. Vou até dar um exemplo. O Tamiflu ou Oseltamivir, que serve para tratar influenza, né, o H1N1, a gente gostaria muito de ter uma medicação como essa, que você entra nas 48, 72 primeiras horas e já resolve grande parte dos problemas. Mas não temos essa medicação para o coronavírus, para o Covid-19. Então a gente começa a tratar o que o vírus causou para essa pessoa. Carol, tem muito a ver com o tempo que os sintomas começaram para essa pessoa, tá? A gente pensa na fase inflamatória depois aí do 7º dia, mais ou menos, né? Tem casos de 5, 7, 10, mas vamos falar 7 a 10 dias. Essa fase inflamatória causa todo aquele problema pulmonar e muitas vezes essa infecção viral com toda essa inflamação acaba causando uma infecção bacteriana secundária. Uma vez eu falei no programa, o vírus não vira bactéria, mas ele abre a porta para a bactéria pular lá e causar mais um regaço ali no seu pulmão, né? Então, aí tem sim uma infecção bacteriana secundária a tudo isso. Então, ele vai entrando com as medicações para tratar o que o vírus causou, né? Então, por exemplo, você tem uma baita de uma inflamação.
você vai fazer um anti-inflamatório. E no caso, o anti-inflamatório é corticosteroide, é o corticoide. Repito, Tá. tudo tem a sua hora certa, a sua dose certa de entrar. Nós, médicos, temos muitas dificuldades de saber essa hora, imagina o leigo. Então, não é para o leigo sair comprando medicação, tomando em casa, pelo amor de Deus. Eu acho que o problema está justamente nesta O questão maior das problema. pessoas se apavorarem e saírem comprando, que não vai adiantar nada. Porque se você fizer isso da sua forma, sem saber se quer qualquer coisa, pode até atrapalhar. Mas deixa eu te interromper e eu preciso ser aqui... Primeiro, deixar claro para quem está aqui na live que essa é a opinião do Dr. Rodrigo Santiago. Eu estou aqui entrevistando. Eu não sou médica, então eu não tenho opinião, tá? E claro que quem tem outra opinião também tem que respeitar. A gente está ouvindo o Dr. Rodrigo. Mas eu preciso te fazer não um questionamento. Ontem, quando a gente falou sobre isso, que eu falei, doutor, então a gente vai falar de remédio e tudo mais... Eu perguntei para o doutor a opinião e ele disse exatamente isso que ele está contando para vocês na live. Só que como eu sou muito chata, eu virei para ele e disse, doutor, mas quantos pacientes que você medicou no início, que é essa a ideia da hidroxicloroquina, de tudo que eu já li a respeito, morreram ou tiveram algum problema por causa da hidroxicloroquina? Aí você me disse, nenhum. Então, eu acho que isso o público também pode saber. Embora não temos estudos científicos comprovando, eu consigo entender nas entrelinhas, e você me diga se eu estou certa ou errada, que também não tem estudos científicos que, como se diz, coloquem que isso também é completamente indevido. Então, é assim, quanto a efeito colateral, existe relatos, sim. Eu dei a sorte de não ter pego nenhum comigo, mas eu vi alguns casos no hospital, por exemplo, que quando vê alguma alteração eletrocardiográfica, você tira a medicação e fica bem. Tive relatos de amigos que viram, sim, ter alguma relação ao uso da medicação, geralmente associada à cloroquina, geralmente associada à azitromicina, que é o antibiótico que tem sido muito usado também. Agora, sinceramente, o meu maior medo nem é tanto, ainda mais nessas doses por pouco tempo, nem é tanto o efeito colateral. É a falta de efeito benéfico, entendeu? E volto a dizer... E passar o tempo e a pessoa piorar. Não adiantou nada. Uma comparação que você fez que eu pensava assim também há 2 meses é o paraquedas, né? Você está com um avião caindo, tá? E você tem um paraquedas que não foi testado, mas você só tem um, você não vai tentá-lo? Mas vem cá, e se de repente você conseguir pilotar o avião? E se de repente esse paraquedas, na verdade, foi uma bicicleta? Vai ajudar você a entrar na bicicleta e se jogar do avião? Então, hoje, a gente está conseguindo pegar esse avião para voltar a voar. E não necessariamente precisar daquele paraquedas que, em tese, pode ser uma bicicleta, que não vai te ajudar em nada. Você está entendendo? Agora, você consegue contar? Eu respeito muito a opinião de quem ainda acredita na medicação. Eu parei de acreditar depois que foram vendo outros estudos que mostraram que não teve tanto benefício e a gente tendo outras saídas, tá? Isso é muito importante. A gente não está mais tanto no escuro que nem estava há 2 meses. Isso é extremamente importante. Eu acho que é maravilhoso o pessoal que está aqui saber a respeito disso. Já já a gente vai falar da vacina. Você pode citar, doutor, de onde são esses estudos? Os que hoje o Brasil está envolvido, são estudos de fora, enfim. Tem estudo no Brasil, mas como no Brasil veio depois a doença, não tem nada pronto ainda. Teve algum estudo da Prevent Senior, feito com muitos pacientes que usaram até por telemedicina no início dos sintomas. Eu fiquei muito animado à época e eles estão de parabéns porque eles conseguiram salvar muitos pacientes deles que eram um grupo de risco, né? Eram os idosos. Só que por que depois tive que realmente dar mão palmatória que da parte científica não teve como ter uma comprovação, Carol? Nenhum foi testado. Então, nenhum paciente teve o teste para coronavírus para ver se realmente foi coronavírus ou não. Entendeu? Então, muitos deles, muitos não, todos que usaram, foi feito em cima dos sintomas. Claro que o sintoma, a gente tem que pensar realmente no coronavírus e ter entrado na parte inicial a gente fica mais tranquilo, mas a dúvida maior será que de repente pelo fato de ter usado também antibiótico, de repente ter usado corticóide numa outra volta,
ter feito, de repente, o repouso, uma fisioterapia respiratória, será que não foi realmente isso tudo que fez ele ficar melhor e não a cloroquina? Né? E aí você acaba causando uma chance de dar algum efeito colateral, que, repito, eu, Rodrigo, não tenho tanto medo de efeito colateral desde que você faça nessas doses. Então, um estudo que foi muito defendido, essa questão aqui de São Paulo da Prevent Senior, que eles tiveram muito sucesso em salvar muitos pacientes, mas como estudo a gente ainda não pode levar em consideração, porque vai saber o que foi tratado se não tem o diagnóstico desses pacientes. Alguns estudos foram muito mal conduzidos. A Charlotte levando ela para Alguns estudos foram muito mal conduzidos, na minha opinião, como jogar uma dose muito alta da medicação para ver a segurança. Para quê? Você causou riscos e até de mortalidade. Eu nem levo em consideração esses. Alguns estudos da China, infelizmente, eu tenho o pé atrás, mas alguns estudos que mais me deixaram chateados foram do Blue Medical Journal, BMJ, muito respeitado. E os dois que mataram para mim a cloroquina, infelizmente, um falava de pacientes leves e moderados, que usaram e não tiveram melhora, tá? Isso é americano. E o outro falava de paciente com um tempo de até 7 dias de sintomas. E esse é francês. Também não teve grandes melhoras. Então, quando você vê que não teve mudança nisso, você começa a ver e fala, pera lá, talvez não seja essa saída. Talvez a gente tenha que começar a pensar que a gente ainda não tem tanto estudo de corticoide, por exemplo, mas a gente sabe que o corticoide funciona sim para inflamação. A gente não tem que dar antes da hora, né? A própria infecção, a infecção bacteriana causada, você dá antibiótico. Então, você vai dar quando tiver infecção bacteriana. Você não tem que dar antes da hora. Né? Não adianta dar no segundo, terceiro dia. Exato. Não, entendi. Você precisa ter a inflamação para combater. Então, já é um estado da doença que já está mais grave do que a pessoa que tem bem menos sintomas. Mas é tão interessante, não sei, doutor, eu acho que vocês estão aí, como eu disse no início, sendo desafiados, né? Tendo ali a decisão para vocês, juntamente, claro, com o paciente que também só quer viver e só quer se livrar disso e não quer que sofrer todo esse pesadelo, quer que o pesadelo acabe, mas que ao mesmo tempo a gente está falando da hidroxicloroquina, então, usada no período da primeira semana, tá? Não tivemos, então, tantos estudos comprovando essa eficácia. Porém, teríamos outra coisa para ser dada para esse paciente neste mesmo período ou não? Aí não temos, enfim, na infinidade de medicamentos que temos no mundo, não temos nenhum outro, só temos o que foi testado hidroxicloroquina. Ou já foi testado outra coisa? Eu nunca vi ninguém perguntando isso. Boa pergunta. Já ouvi falar do ivermectina, que é uma medicação usada para sarna, para escabiose. E também eu vou ter que falar o nome comercial, que é um nome tão difícil, nitoxazanida, tá? Que é o Anita, que é para verme. Tá? Ah, sim, o de verme. Até do astronauta tá testando, né? Vamos torcer para dar certo. Tomara que dê certo. Ah, então também não temos ainda temos estudos. Absolutamente nada. Essas medicações, em tese, dão menos efeitos colaterais possíveis ainda do que a própria cloroquina. Mas daí a você só ver realmente que deu certo no tubo de ensaio, no microscópio, quando você joga para a pessoa, não faz diferença, é complicado. Eu vou te responder isso. Então a gente não tem nada para usar antes dos 7 dias? Vamos parar para pensar assim. É difícil até de você conseguir ter esse paciente no primeiro dia. Sabe por quê? Primeiro dia o paciente tem sintoma, qualquer um vai falar, não, pode ser do tempo, pode ser da poeira, pode ser rinite. Ninguém vai no primeiro dia. Porque se for grave, ele vai ser internado, ele não tem o que for. Segundo dia, já começa a pensar, não melhorou de ontem e tal. O paciente geralmente vai no terceiro dia. Se você pensa que essa medicação teria um baita efeito até o terceiro dia, já perdeu, porque foi no terceiro dia. E aí você vai fazer o exame. Vamos supor que você consiga fazer o exame. A gente sabe que tem alguns lugares que você consegue até 24 horas. Eu não vou falar de teste rápido, porque esse, infelizmente, eu ainda não confio. Tá? Tá aqui o assunto de testes também. Teste rápido, infelizmente, eu até falo que eu não confio. Eu vou confiar nas sorologias, que é IgG, IgA, ELISA e tal, e o do cotonete do PCR. Alguns lugares até conseguem soltar no mesmo dia se você fizer de manhãzinha. Se não fizer de manhãzinha, não vai sair no mesmo dia. Então, se você foi no terceiro ou quarto dia, você vai ficar sabendo do seu resultado no quarto ou quinto dia. Então, assim, já está no limite do que o vírus causou para você. Então, a gente fica até perdido nesse momento, por isso que eu estou falando de hora de entrar com a medicação. A gente fica até muito restrito nesse momento para ver como vai entrar, não. E, repito, eu tive, sim, não vou falar quantas pessoas, até nem tenho anotado isso ainda, mas eu tive, sim, alguns pacientes que a gente entrou
sempre com essa confirmação do diagnóstico, com o paciente concordando, com o termo de consentimento, fazendo o eletro antes para ver se ele confirmava, concordava em fazer, e deu tudo certo, não tive nenhum óbito nesse ponto. Porém, o que eu vi é que não fez diferença no que eu tive que tratar depois. Eu tive que tratar a inflamação do mesmo jeito, eu tive que tratar infecção do mesmo jeito. Alguns tiveram que internar do mesmo jeito, né? Tá. Então, assim, é um risco que você traz para o paciente, mesmo que, repito, alguns poucos, mas uma pessoa, por um caso que 80% fica bem, tá cheio de gente que fica muito bem com dipirona e paracetamol, né? Então, a gente tem que realmente reavaliar. E volto a dizer, lá atrás, há 2 meses, eu mandei para todos os meus grupos de WhatsApp de amigos médicos, mostrando aquela teoria de realmente agir no início e tal. E segunda-feira de manhã, eu tive que mandar para todos os meus grupos médicos falando porque eu não acreditava mais. Eu me coloquei na obrigação de falar para o pessoal, inclusive com um grande professor, grande mentor, que me mostrou algumas possibilidades. Eu falando, depois de 2 meses, eu não estou tão mais no escuro para poder falar, eu só tenho isso. É o que eu fiz a brincadeira, você pode tentar pegar o avião e tentar pilotar. Né? Entendi. Então, agora, é uma chance, é uma possibilidade. Tomara que saia algum outro estudo e fale, não, se você usar desse jeito, dá certo. Tomara, eu tô torcendo. Eu vou aqui parafrasear Raul Seixas, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Para o bem das pessoas da humanidade, vamos ser humildes e voltar atrás quando for o caso. Nesse momento, eu e muitas pessoas que acreditavam, muitos médicos que acreditavam, estão voltando atrás porque não viram a resposta que se esperava. E a gente tem outras coisas para ficarmos animados, sim, com o tratamento. Que você comentou, a questão do corticoide, né? Agora, doutor, puxa vida, 2 situações aqui, tá, gente? A primeira... vamos pensar que a gente tá, né, tem a família que vive junto e um da família apresenta os testes, aí só vai no hospital realmente no 3º ou 4º dia, como você colocou, apresenta o sintoma, e aí ele dá positivo. Eu entendo que a hidroxicloroquina não pode ser usada como algo como prevenção, enfim, antecipadamente, mas numa casa que de repente um se contaminou, que deu positivo, talvez não seja, enfim, um bom senso usar como profilático para os outros da família que ali estão, que podem ser público de risco. Não sei, eu vou aqui pensando a situação que eu me coloco se alguém da minha casa estivesse vivendo ou os meus pais estivessem vivendo. Ou se o próprio paciente virar para o médico e falar assim, doutor, eu quero tentar. Você pode me prescrever? Como é que funciona isso para os médicos? É muito complicado. Muito complicado. Eu vou te falar, mais uma vez, eu estou falando com uma pessoa que voltou atrás. Eu estou vira-casaca nesse ponto mesmo. Não, eu entendo. Não, Assim, perfeito sua sinceridade. Meu pai também é pneumologista em Barretos, no interior de São Paulo, que não tá nada ruim lá ainda não, tá bem tranquilo lá. E eu tô aqui no olho do furacão há 2 meses. E eu tava realmente pensando assim. E o meu pai estava numa discussão comigo, falando, não, mas ainda não tem nada. Eu falei, eu não quero saber, você tem quase 60 anos, você está no grupo de linha de frente. Se você pegar, eu vou te tratar assim e pronto. Isso há 2 meses. Hoje, num desses grupos que eu mandei, falando com os amigos, tal, mas e se você tivesse, você tomaria? Eu falei, não, eu não tomaria. Tá. Você está entendendo? Então, eu acho que é por aí. Quanto ao paciente querer tomar ou não, o próprio CFM, Conselho Federal de Medicina, há mais ou menos 1 mês e meio, que já estava tendo essa discussão, eles autorizaram o médico a prescrever hidroxicloroquina, mesmo ambulatorialmente, mesmo em fase leve, desde que o médico fale para o paciente que não tem comprovação científica e o paciente faça um termo de consentimento e tenha confirmado o teste. Tenha confirmado o teste para o Covid, tá? E foi assim que alguns pacientes eu acabei tratando, né? Agora, volto a dizer, tendo não só a minha pequena experiência, mas em cima de tudo que a gente está vendo dos outros estudos, a gente começou a ver que de repente não faz tanta diferença assim. E esse negócio de família é muito interessante, Carol. Agora, acabou de acontecer. Ontem eu vi um casal, marido e mulher, os dois com alterações tomográficas sugestivas de coronavírus. Não vou falar clássico, mas sugestivo, como eu até mostrei no programa ontem. Com alguns exames laboratoriais sugestivos de infecção viral.
e um positivo para o teste do PCR para a mesma pessoa que coletou no mesmo hospital. E a outra é Tá. negativa. Eu tenho dúvida que o dela foi falso negativo? Eu tenho certeza que foi falso negativo. Só que aí entram os sintomas. O tratamento de um foi diferente do tratamento do outro, né? Por isso que a gente tem que individualizar. Então, e não necessariamente, estou falando agora já no meu ponto de vista, como médico, como estou hoje, né, no dia 20, né, 20 de maio, essa medicação da hidroxicloroquina vai acabar funcionando para tentar realmente diminuir um problema que o vírus causaria, porque ele já está causando, né? Então, isso aí é uma questão muito complicada, porque o paciente tem direito até certo ponto de pedir. De repente, ele pode procurar algum outro médico que faça a receita para ele que ele acredita. Porque mesmo em termos de consentimento, quem deu a receita foi o médico. Se acontecer alguma coisa, vão falar que é culpa desse médico. E uma outra coisa, infelizmente, eu gosto muito de ir lá na Gazeta, não quero só puxar saco, não, porque a gente sabe que tem jornalismos e tem jornalismos. Eu não vou citar nome, mas teve um grande portal de internet, de notícias, que colocava assim na manchete: fulano de tal que usou cloroquina morreu. Ele morreu muitas vezes por causa do coronavírus, não por causa da cloroquina. Mas Sem a dúvida. manchete colocava isso. Claro. Então, criou-se uma politização tão triste, tão feia, tão nojenta, que fica isso é todo pior, mundo na linha. parece, do que o vírus, Péssimo. né? Péssimo. Eu concordo, assim, é o que eu falo sempre, a gente trabalha ali de uma forma 100% transparente, todo mundo tem o espaço para poder dar a sua opinião. Eu não acho que é nem a questão de colocar o que muitos programas fazem, argumentos e coisa e tal, embora sejam discussões interessantes nesse momento, que a gente também se baseia muito nessas informações para também ter o que a gente acredita e coloca como argumentação individual, mas o fato tá todo mundo querendo que dê certo. Então, acreditar nisso também faz com que as pessoas passem pela situação de uma forma melhor, sabe, doutor? Então, por isso, às vezes, essas notícias e a forma como eu te pergunto assim, não é pra gente falar mentira ou você dar opinião que você não tem, mas acreditar que tem uma chance, que há uma esperança, que em alguns pacientes pode ter feito efeito. Eu acho que acalma e tranquiliza um pouco esse momento, principalmente para as pessoas que são mais sensíveis, são mais frágeis emocionalmente, né? Você sabe que tem pacientes E quem e tem mais chance de pacientes. infectar, né? Quem tem mais gente ficar ruim. Sim, sim. Então, enfim, tem toda essa. Deu uma travada aí agora, né? Que apareceu aqui para que a bateria. Pronto, não, é que a bateria estava acabando, já coloquei o carregador. Pronto, deixa eu ver se ele fica assim, bonitinho. Doutor, estão perguntando um tanto de coisa, falando um tanto de coisa. Vamos falar da vacina? Porque a vacina eu acho que é o que a galera realmente também precisa ter uma ideia. Qual é a sua expectativa? De fato, as notícias que a gente tem visto da vacina. Eu tô torcendo, mas eu não quero também ser só o cara que vai dar notícias ruins, não, tá? Vacina geralmente é pro ano que vem, gente. A gente sabe que muitas empresas estão até pulando etapas por conta dessa pandemia mundial, de toda a comoção que isso tem. Algumas etapas puladas, de repente não seriam tão importantes, outras são muito importantes. Porque se você dá vacina, você está pensando em dar uma vacina para alguém que está saudável. Então, essa pessoa não está sentindo nada. E você pode acarretar algum problema para essa pessoa se der alguma reação ruim, né? A gente já sabe das vacinas que a gente já tem há tanto tempo que pode dar algum problema, alguma outra, para alguma pessoa outra que a gente contraindica, né? Então, assim, eu tenho certeza que vai sim sair uma vacina, mas eu acho muito difícil que saia para esse ano, sinceramente. Tomara que eu não dá tempo, enganado, né? Tomara que eu esteja errado, tá? Mas eu acho difícil que saia para esse ano. Ô, doutor, então, e pensando também nessa questão, seria o ideal que a gente tivesse um protocolo mesmo que tratasse o vírus, né? Que matasse o vírus. Então, o ideal seria o remédio para as pessoas que apresentarem a gravidade. Mas, vamos falar desse lance aqui, ó, que eu anotei aqui, cadê? Dos ventiladores, dos respiradores, né? As diferenças, em que momento que eles precisam ser inseridos. É verdade que a pessoa que entra numa UTI, então, e ela fica meio em coma, né, desacordada, que entuba, nananana,
necessariamente ela vai ficar ali 3 semanas, enfim, tudo isso, como é que é esse cenário aí para a gente entender mais? Mais uma mudança de notícias boas, tá? Como eu falei, Ótimo. é igual a gente pegar o avião ao invés de tentar pular com paraquedas que esteja tudo rasgado. Então, assim, a gente, além de ter toda essa inflamação, além de a gente ter muitas vezes infecção bacteriana, que é com antibiótico, a gente viu muitas alterações de coagulação. Com isso, tem se usado anticoagulante no hospital, tá? Tá. E isso aí a gente consegue também ter uma ajuda, porque muitas vezes o paciente pode ter um quadro de embolia pulmonar, que é a terceira maior causa de morte cardiovascular, só perde para infarto e derrame cerebral. Embolia pulmonar é muito sério, mata, e aí você tratando o paciente, ou até prevenindo de ter, você tem menos chance de ter grandes problemas ventilatórios e respiratórios. Agora, o tratamento também de suporte ventilatório, um abraço para os fisioterapeutas, tem ajudado demais essa questão, é o seguinte, quando chegou esse vírus aqui no Brasil, a gente falava assim, meu Deus, não podemos fazer a ventilação não invasiva, que é aquele de jogar o ar com força sem ter que ser entubado no caso, todos os exercícios de fisioterapia. A gente começou a ver que tomando os devidos cuidados, e tem que ser sim muito cuidado, não contamina tanto assim a equipe médica, não contamina tanto assim a equipe de saúde, de fisioterapia que está cuidando. E a gente consegue sim, fazendo esses exercícios de fisioterapia respiratória, evitar muitas vezes o paciente ser entubado. Isso é muito bom. E quando o paciente é entubado, que realmente não tem jeito, algumas técnicas têm sido feitas, e volto a dizer, o pessoal principalmente de Itália, Espanha, ajudou muito aqui, mas eu tenho que parabenizar a medicina brasileira, que tem tido papel de protagonismo nisso tudo, tanto nessa questão de ventilação mecânica, questão de anticoagulação, questão de corticoide, né? Até na tentativa da questão da cloroquina, assim, por que não? Mas, enfim, a parte da ventilação é o negócio de pronar. Muita gente já deve ter ouvido falar. A pessoa, geralmente, quando fica deitada, fica realmente de costas para a cama, entubada. E os pulmões, eles começam a ter alguma dificuldade maior de ventilação. Se você joga essa pessoa de bruços, mesmo entubada, tem uma grande chance, uma grande possibilidade dela evoluir melhor, ela melhorar mais rápido e sair mais rápido do tubo. Isso aí também, Carol, foi sendo visto nesses últimos 2 meses. Lá atrás não se sabia disso tudo. Lá atrás o paciente chegava, estava em insuficiência respiratória, você já entubava. Porque você não podia fazer direito as medicações de inalação, ele já deixa bem claro, é bom evitar. Quem tem asma, quem usa sua bombinha, não usa inalação, porque você pode espalhar o vírus. Isso ainda vale, tá bom? Se você estiver numa casa que está todo mundo infectado, tanto faz, né? Mas a ideia é usar a sua bombinha que você usa. Então, mas vamos pensar, o paciente chega no pronto-socorro. Você não pode fazer inalação ao paciente. Nem sempre você vai ter a bombinha para usar o paciente. Vamos pensar em serviço SUS. Você não vai poder fazer a fisioterapia. O cara era entubado direto. Isso lá atrás. Hoje a gente consegue fazer muito mais suporte ventilatório de fisioterapia. E quando sim, ele é necessário essa intubação orotraqueal, essa ventilação mecânica, tem vários protocolos sendo usados, inclusive essa pronagem, né? O paciente ficar pronado, para poder ajudar na ventilação mecânica, ventilação respiratória, para ele de repente sair mais rápido. Eu não preciso ficar 3 semanas. Era o que antes acontecia, né? Exato. Alguns casos, sim, precisam, claro, mas não é mais a maioria que nem a gente via antes. Se você for ver, muitos hospitais particulares, privados, não estão com a sua UTI lotada, não estão com o seu hospital lotado. Isso acontece, infelizmente, quando realmente falta suporte, falta estrutura em alguns hospitais do SUS. Se vocês forem ver os grandes hospitais bons do SUS, tipo HC, INCOR mesmo, esses estão tranquilos, porque funciona muito bem. Agora você pega um outro hospital de má estrutura, por isso que a gente tem que cobrar, da população cobrar dos seus governantes, aí é onde, infelizmente, ocorre mais mortes, mais tragédias, e é por aí, né? E, doutor, eu acho que é uma questão também, puxa vida, a gente sabe que tem bons profissionais e profissionais não tão bons em todos os lugares, né? Então, muitas vezes, essas informações e até a forma como você lida com os estudos, pacientes e toda a sua trajetória dentro da medicina
Obviamente que faz diferença no momento que você bate o olho no paciente, a parte clínica, que a gente sempre diz que a clínica é soberana, né? Aquilo de. Eu acho que o lance do Covid que desafia muito vocês é que vocês têm até um termo que vocês falam sempre. Eu sei porque eu entrevisto muitos médicos. Então, ao longo desses 10 anos de Você Bonita, alguns termos são clássicos para mim também. Que é quando vocês pegam um caso e falam: nossa, esse paciente tem tudo, é aquele caso clássico de livro. Né? Vocês falam muito isso. Aquele cara é clássico de livro. O Covid não é um clássico de livro, né? Embora, ontem você até contou no programa que vocês já conseguem ter características bem sugestivas que nos levam à questão e ao diagnóstico de Covid. Mas eu acho, doutor, também, dentro aqui de tudo que a gente está conversando, e a questão dos testes, eu acho que dificulta demais o negócio, se é positivo ainda dá negativo, não ter para todo mundo, não ser disponibilizado. Vamos falar agora desses testes, então, para a gente arremar. A Paty, que é uma seguidora muito querida e hoje minha amiga, ela falou de uma vacina BCG, alguma sim. Coisa assim, BCG que saiu algum estudo. Não, a vacina da BCG da tuberculose, alguns estudos iniciais também lá atrás falaram que alguns países que de repente teria a vacinação obrigatória como o nosso, poderia ficar muito bem nesse caso de coronavírus, porque seria protetor. Infelizmente não se mostrou isso. Mas na África se faz muito por causa de tuberculose, mas na África tinha era subdiagnosticado também, né? É só vendo que no Brasil não deu nada certo o negócio da BCG. Isso é tomar muito cuidado, porque assim, tem vídeo que eu falei lá em fevereiro, assim, gente, esse coronavírus pode ficar tranquilo, 80% dos casos é muito leve, 95% está só na China. Olha o que a gente está vivendo hoje. Só que isso aí foi em fevereiro, né? Vira a gente recebe umas coisas no WhatsApp falando que a Novartis liberou não sei quantos hidrocloroquina para poder fazer. Você vai lá olhar, isso é lá do começo de março também. Então, pera lá, vamos ver as notícias de quando foram feitas. Quando que o médico falou isso? Quando foi publicado esse estudo? Quando foi publicada essa possibilidade? Então, não adianta ler coisa antiga. Infelizmente, não se comprovou isso, que teria uma proteção, não. Quanto aos testes, é o seguinte. Como eu já falei, teste rápido, não vi grandes qualidades nesses exames. Muito falso negativo, então não dá para confiar. A sorologia, que a gente fala do IgG, IgM, IgA e tal, o IgG fala de doença crônica já, ou seja, você já foi, entre aspas, imunizado. Você já pegou e não está mais. O IgA e o IgM fala de doença aguda. Pode ficar muito tempo ainda o IgA e o IgM positivo, desde que o IgG esteja já positivo, você já está curado da doença e você está lá em tese imunizado. Por que eu falo em tese? Os estudos ainda não comprovam que você fica imune depois de pegar. Eu sou da linha que acredito que fica imune sim. Tá? Porque o que falaria que não ficou é porque foi encontrado, às vezes, até vírus em alguns pacientes que já estariam curados. Só que foi visto que esses vírus podem ser vírus mortos, então não teria grande problema, você não estaria passando para ninguém. Mas isso eu tenho que sempre tomar muito cuidado de falar da parte científica. E o PCR, que é o do cotonete, esse tem até 70% mais ou menos de eficácia aí para ficar mais fácil para entender. Só que assim, 70% você tem falsos negativos. Acabei de falar de um casal para vocês, com um quadro muito sugestivo. Então a gente tem que pensar sim nisso que eu falei e como você mesmo disse, já está muito craque nessa parte de medicina, a clínica é soberana. Né? Então a gente vai tentando pegar alguns dados. Esse hemograma tem algumas alterações sugestivas. Essa tomografia tem algumas alterações sugestivas. O quadro clínico do paciente teve contato, poxa, não precisa ficar fazendo o cara gastar R$1.000 em 2, 3 testes para falar que tem. Sendo que, às vezes, nem vai mudar muita coisa o tratamento, né? Porque você não trata a consequência do vírus. Então, não mudaria muita coisa. Então, o PCR, mas a sorologia pode dar negativo também, não pode? A pessoa já ter tido a doença, a sorologia apresentar negativo? Pode. É mais raro, mas pode. Aí entra o tempo de fazer o exame. O PCR, a gente orienta de fazer até o 7º dia, até o 10º no máximo, mas até o 7º você tem uma maior chance de dar positivo quando você está, obviamente, com a doença. E assim, depois dos 2, 3 dias, sabe, Carol? Se você faz no dia e aí entra de novo aquele problema de tratar precocemente demais,
pode dar maior chance de ser falso negativo. Agora, a sorologia, geralmente a gente faz a partir do 10º dia para ter uma maior chance de dar positivo. E para ser maior ainda, a partir do 14º. Então, assim, vai tratar o quê a partir do 14º dia? Então, às vezes, não ajuda muito. Na sorologia, ajuda muito mais a gente ver essa questão do IgG, que eu falo, que nos ajudaria a ver essa possibilidade dele ter tido, dele ter pego. Eu acabei de fazer, vou te falar, fiz sexta-feira o IgG e o IgA, torcendo para ter pego e já está imunizado, assim. Não deu negativo para os dois. Deu negativo, os dois, não tem tido sintomas, né? Então, por um lado, eu fico feliz que eu estou me cuidando direitinho, eu estou sabendo me cuidar bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Minhas mãos não veem meus olhos faz muito tempo, né? Mas, volto a dizer, você tem que saber o momento de fazer e o porquê de fazer. Eu tenho familiares todos juntos que eu tenho certeza que, de repente, um paciente jovem, saudável, sem nenhum problema de saúde, pegou do pai e da mãe. Mas vem cá, ele tá bem? Teve uma febrinha baixa, um espirro, mas tá tudo bem. Não precisa fazer. Vai só gastar dinheiro, porque não é de graça, é caro. Vai gastar dinheiro para não fazer nada a mais para ele. Agora, é uma paciente que tem um risco maior de complicação, como eu já falei, dos grupos de risco, ou que está com sintomas mais importantes, aí a gente vai avaliar de realmente fazer o teste. Mesmo a sorologia, você acha? Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu acho que eu não te relatei, né, doutor? Eu não sei quem me acompanha aqui há muito tempo, que está na live, é uma situação específica que aconteceu aqui, que até eu contei em stories, em janeiro, logo que a gente voltou da Disney. E aí, conversando com amigos e até com alguns médicos, enfim, quando eu tenho oportunidade, eu brinco sempre assim, quem me garante que em janeiro não tinha coronavírus na Disney? Verdade. Ninguém me garantiu. Verdade. Verdade. Bom, nós voltamos da Disney, eu não sei se quem me segue se recorda, na sequência, o meu filho teve 15 dias de uma suposta gastroenterite aguda, que nos levou ao hospital. Ele quase ficou internado, teve que receber medicação intravenosa, chegou bem caído. E o quadro dele, isso foram me lembrando, porque eu fui trabalhar todos os dias, eu fui para a Gazeta todos os dias, e aí eu compartilhava com a minha equipe, me perguntava, e o João tá melhor, cara? Eu não sei se o pessoal que tá me acompanhando aqui lembra disso. E aí era estranho, doutor, porque no 7º dia, no 5º dia, ele estava pior que no 2º. E aí eu fui juntando as coisas, eu achei tudo muito esquisito. Não fiz ainda sorologia, mas me passou pela cabeça que, como nas crianças eu já ouvi, e aí você pode comentar que já perguntaram aqui. É leve. Das crianças, então você pode contar o que você já viu de quadro em crianças. Ele se queixava de uma dor absurda abdominal, ele não teve diarreia, ele vomitou bem pouco, ele tinha uma dor de cabeça horrorosa e ele não sentiu o gosto da comida porque ele emagreceu 3 quilos, parou de comer. Pode ter sido uma virose? Pode. Pode ter sido a gastroenterite, que viraram ele do avesso, não encontraram nada, falaram que era gastroenterite. Pode ter sido coronavírus, doutor? Pode. É o seguinte, a gente tem os receptores ECA, que isso já foi mostrado, que são onde eles mais recebem esses vírus. Tem muito nos pulmões, que são os órgãos mais acometidos, até porque também é o caminho mais rápido, né? Que geralmente vem pelas vias aéreas. E também tem na parte de intestino. Por isso que tem sintomas de diarreia, né? A questão de não sentir sabor, não sentir gosto, não está muito bem definida ainda se é por conta de ter alguma alteração do nervo ou se é por conta da localização. Mas, enfim, realmente, quem garante que o que ele teve lá em janeiro foi isso? Né? E criança, graças a Deus, não costuma evoluir mais grave, né? É mais raro, realmente, a gente ver problemas com crianças. Vamos voltar à nossa questão, infelizmente, de um país muito amplo, muito pobre, muito heterogêneo, falta de saneamento básico, a gente já vê criança morrendo de diarreia numa fila do SUS, imagina com uma doença dessa. Então, até chegar no Brasil, a gente tinha o quê? 3 a 5 casos de morte em criança. E já sabe que tem mais.
ainda assim é muito pouco comparado com todo o restante. Então, quem tem criança em casa, a gente pode sim ficar mais tranquilo. Não é para ficar tão neurótico com a criança. Só que ela é problema para passar para as outras. E aí, a gente só também não precisa ficar expondo para a criança também ficar fazendo. Em casa, né? Exatamente. Não dá para ficar expondo a criança também, né? Não. Que criança é complicado. A gente chama de vetor na medicina. O que é isso? Ela é a pessoa, não necessariamente pessoa vetor, mas ela é o ser que leva e transmite a doença. E é assim, isso. Nesse momento, se tivesse todo mundo na escola, ia estar todo mundo doente por outros resfriados, outras gripes, né? Ia estar passando para o vô, para a mãe, para o pai. E só que a gente se virava bem com esses vírus. Agora a gente está com esse outro vírus que é mais complicado. Então, realmente, pode ter sido sim. Não dá para garantir que não tenha sido. Até porque... É que depois, eu, Oswaldo, a gente chegou a ter umas coisinhas, mas isso eu acho que não cabe colocar aqui. A gente lembrou que a gente teve coisinha, mas nada grave, mas a gente lembrou. Sim. Então, aí a gente foi juntando tudo. Eu acho que... eu conversei com uma médica, ela disse, poxa, Carol, mas então o que vai mudar, né? Fazer sorologia. Falei, puxa, se bem positivo, saber que você sobreviveu e já teve, é uma boa notícia. Por que eu fiz o exame? Foi para isso, para já ficar mais tranquilo. Não é? A gente tem eu acho que nós somos seres humanos, é uma curiosidade, é uma questão também que vai além, né, doutor? E ficar menos neurótico também, né? Porque não tem como, a gente fica neurótico, é chato pra caramba. Então, não quer dizer que você vai descuidar da saúde, não. Mas você pode ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, Talvez até ver meus pais, assim, numa distância menor. Sem dúvidas. Porque se você já pegou, você não vai pegar de novo, não vai passar de novo. É o que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo mais ou menos semelhante. O meu irmão, tá? O sogro e a sogra do meu irmão, eles viajaram para a Itália. Faz tempo, lógico, agora ninguém viaja para lugar nenhum. E eles voltaram para o Brasil uma semana antes de estourar tudo lá na lombar. Uma semana antes. E voltou com sintomas nasais, sintomas respiratórios. Quem não pega uma viagem de avião de 10 horas que não fica com o nariz meio entupido, com dor de cabeça, daí tudo bem. E aí depois acabou que todo mundo ficou também com alguns sintomas depois de 2, 3 dias, tá? Que, graças a Deus, gente, vou voltar a falar, 80% do quadro é leve, tá? Então, não vamos ficar pensando, peguei, eu vou morrer. Não é isso, tá? E eles tiveram esses sintomas leves e passou. O filhinho deles, que é pequeno, fez 1 ano agora, Corona Liver, né? Todo mundo está fazendo aniversário distante de todo mundo, só por vídeo, mas tudo bem. Também ficou doentinho, ficou tudo bem e tal. E esses dias ele falou, será que aquilo pode ter sido? Foi lá e fez o teste. O dele deu IgG positivo e o IgA, o IgM agora não é negativo. Ou seja, fala da parte de estar imune. E ele teve 2, 3 dias de sintomas bestas, que ele nem levou em consideração lá atrás, lá no começo de março. Puxa vida! Pode acontecer isso, né? Então a gente tem que pensar que realmente em algum momento vai todo mundo pegar. Só que não é todo mundo... vai ali dentro, por favor, aí não. Não é todo mundo que vai ficar doente, não é todo mundo que vai ficar grave, pelo contrário, é a menor parte que vai ficar grave. Só que essas pessoas que tiverem mais sintomas, tiverem mais gravidade, não podem desconsiderar os seus sintomas. E essas pessoas têm que procurar realmente ajuda médica. Né? Algumas vezes você não precisa ficar internado, mas você precisa seguir direitinho o tratamento em casa, orientado pelo seu médico. Né? Mas é o que estão perguntando aqui, doutor. Quando ir ao hospital? O que mais estão perguntando aqui é isso. Quando ir ao hospital? O que fazer quando perceber que sintomas, então, ficaram mais graves? Bom, vamos pensar primeiro. Grupo de risco, que a gente já falou exaustivamente quais são. Vocês têm que tomar muito cuidado, mais cuidado que as outras pessoas. Manter as suas doenças muito bem controladas, muito bem tratadas. Se achar que está descontrolado, fala com o seu médico. Passe em consulta com ele, seja presencial, seja telemedicina. Hoje tem a telemedicina para ter certeza que está bem controlado. Você que já teve asma na infância e acha que não tem, vai ver se é mesmo. Você que foi fumante, mesmo que já parou, vai ver se os pulmões estão bem. Então, os que têm grupo de risco, tomar muito cuidado com qualquer sintoma sim que começar a apresentar. Agora, pessoas mais jovens, mais saudáveis, você tem que pensar em sintomas mais graves. Por exemplo, uma baita falta de ar que nunca teve antes, que não estou conseguindo respirar, que chega a dar dor no peito. Poxa, isso aí é motivo de procurar o médico e muitas vezes ir direto sim ao pronto-socorro. E febrão, acima de 38,5 que não baixa. Você usa aí paracetamol, você usa dipirona e não baixa. Geralmente está passando 2, 3 dias. Pera lá, alguma coisa tem que não está melhorando. E seriam sintomas, Carol, que a gente já falaria para a própria gripe do influenza, né?
Porque a maioria das vezes, quando é parecendo com um resfriadinho, que é do rinovírus, realmente você se cuida bem com um chazinho, com medicações sintomáticas, com a canjinha da avó e fica realmente bem, que é 80% dos quadros. Agora, o paciente que tem esses problemas de saúde, a gente já orienta a procurar o seu médico de confiança, de repente um pouquinho antes de chegar a esse ponto. Não precisa esperar 3 dias de febre. Você já está tendo febre? Pera lá. Vai no seu médico para ver o que está acontecendo, né? Você já está tendo falta de ar, o asmático, por exemplo. Ah, como diferenciar a asma, a falta de ar da asma do coronavírus? Simples, você usa a sua bombinha da sua asma quando você tiver com falta de ar, melhorou, você fica mais tranquilo. Lembrando que qualquer vírus pode descompensar quadros respiratórios. Então você pode ser asmático, pode estar com coronavírus e pode estar com a forma leve, né? Entendi. Isso tudo é muito importante. E a ansiedade, gente, cuidado com a ansiedade. Tem sido muito frequente e é impossível do seu médico, sem te ver, falar que essa falta de ar que você está, de repente, é de estar preso numa quarentena e ansiedade em casa, ou de realmente ser uma falta de ar do coronavírus. Então, você tem que se conhecer. Você está precisando de ajuda? Procure seu psiquiatra, procure o psicólogo. Muita gente que nunca precisou usar medicação para ficar mais calmo, está precisando. Isso não é vergonha nenhuma, tá? Psiquiatra é uma especialidade médica importantíssima para ajudar nisso tudo. Então, procurar pronto-socorro em casos mais graves de falta de ar, muita dor no peito e febre alta 2, 3 dias. Se você é grupo de risco, não chega a esse ponto, não. Procure seu médico de confiança assim que começa alguns sintomas respiratórios, porque aí sim pode ser interessante entrar com medicação antes de ficar numa fase mais grave. E, doutor, essa questão da febre, então, agora que a gente já tem um tempo de doença, você nota que pacientes mais graves tem mais febre mesmo. É febre, assim, pacientes que não vão evoluir tanto ou ficar numa suposta gravidade para ser entubado, enfim, casos mais sérios de tudo, normalmente não apresentam febre. Então, a questão da febre, ela é algo marcante. É algo marcante. Eu não posso falar, volto a dizer com comprovação científica, mas sim, até idoso, a gente já falou no programa, idoso é raro ter febre. E a gente tem pego idoso tendo febre. Né? Então, realmente, a febre é uma... E faz parte da reação inflamatória que a gente tanto falou. Essa reação inflamatória importante, exacerbada da pessoa, mostrando esse quadro infeccioso. Agora, volto a dizer, febre baixa, 37,8, 38, 2 diazinho, passou, acabou. Gente, vai ser feliz que você pegou, se livrou, sobreviveu. Maravilha, tá joia. Agora, febre realmente mais alta, com quadro respiratório mais importante, é importantíssimo sim procurar ajuda. E fica em cima dos idosos, porque os idosos não costumam reclamar muito, né? Então, observar se está comendo bem, se não está. Às vezes não está comendo por falta realmente do paladar. Esse negócio de faltar paladar e não sentir cheiro é muito clássico. É muito clássico. É difícil de isso todo mundo praticamente relata. Isso vai entrar como um clássico do... Esse eu posso falar que é clássico. Esse eu posso falar. E, doutor, você sabe que agora você falando dessa questão da gente saber reconhecer quando o negócio não tá bom mesmo e a gente tá piorando, eu sempre lembro, o João tem um pediatra, um beijo pro doutor Alessandro Danese, que ele me ensinou desde sempre, e a pergunta mais importante, eu não sei se alguma entrevista com você no programa a gente já falou sobre isso, mas sempre vem claramente na minha cabeça e hoje eu tento usar isso, tanto com o João, como também para nós adultos. E a pergunta é sempre a mesma. Qual o estado geral da criança? Estado geral, eu não esqueço este termo. Então, estado geral é, ele tá com febre, medicou, tá meio assim, mas como a gente conhece os nossos filhos? Tá correndo, tá brincando, não, tá animadinho. Estado geral, ótimo. Perfeito. Eu me lembro que quando eu levei ele ao hospital com essa questão da gastroenterite e da dor, ele estava quase desmaiado. De não conseguir ficar sentado no meu colo. Ele estava caído. E ele já teve H1N1 quando tinha 3 anos. E foi aí que eu descobri o que significava estado geral. Porque ele ficou derrubadíssimo. Então, eu tenho tentado pensar nessa situação, quando a gente vai falar aqui de ir para o hospital ou não e tal, nesse universo, assim, nesse cenário de estado geral. Gente, se a gente não consegue ficar assim, sentado, né? Você acha, doutor, que isso pode ser um... Aí voltou. Não, que eu brinquei e falei assim, se a gente cai assim, não consegue ficar sentado, porque você está tão prostrado e tão caído, que isso talvez... Aí, travou um pouquinho. Isso a gente pode colocar como um ponto importante?
muito. Isso é Até a importante. internet caiu aí, né? De tão prostrado que ficou. Até a internet caiu, caiu a internet. Mas é verdade. Isso é importante. Muito, porque assim, às vezes a pessoa jovem, saudável, trabalha demais, chega no trabalho e não quer parar de trabalhar, mas está caída. Todo mundo vai falar, nossa, você está bem? Né? É perceptível. O idoso, a gente percebe a nossa avó, nosso avô, nossa, avô, mas você está quietinho demais, está caidinho. E criança? Criança não para. Se a criança está realmente caída, prostrada, estado geral baixo, realmente você pensa que tem um quadro infeccioso importante. Seja gripe, da influenza, seja coronavírus, seja uma pneumonia, seja uma infecção urinária, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com essas infecções que podem realmente derrubar a pessoa. E as pessoas que a gente tem mais cuidado são essas extremidades, né? Porque o idoso dificilmente fica reclamando muito, a criança só quer brincar, e aí você tem que pegar essas coisas, isso é muito importante. E quem já teve e viu isso do lado, como você falou que lembra bem desde do H1N1 com 3 aninhos, você percebe. Nossa. Né? E criança é comum até ter febre. Às vezes uma febrinha 37,8, 38. Você está falando, para de correr um pouquinho, descansa, se recupera e a criança quer correr. Sinal que a criança está se virando muito bem. Maravilha. O idoso já não tem tanta febre. A gente tem que tomar esse cuidado com o idoso para ver se ele está mais caidinho. Apesar de que no coronavírus até idoso tem tido febre. Mas realmente o estado geral da pessoa, não só do coronavírus, como em qualquer infecção, é importantíssimo para a gente avaliar o grau dessa infecção. E procurar realmente o médico, de preferência o médico de confiança, evitar ficar indo tanto para pronto-socorro, né, Carol? Uma coisa que eu vi falando já no programa algumas vezes, tem falado nos meus vídeos, o pronto-socorro é uma coisa para urgência. Se você está realmente muito mal, você tem que ir. Mas eu lembro direitinho, você mesmo falou que seu próprio pediatra falou, traz o João aqui para mim para eu ver. Evita ficar indo para pronto-socorro para tudo. Exatamente. Né? Porque às vezes você chega lá e volta doente, não dava. O dia que eu levei ele para o hospital era um sábado. E o meu médico, era janeiro, tinha acabado de voltar da Disney, ele estava fora. E aí ele disse para mim, vai pro pronto-socorro, me liga de lá. Enfim, ele também tinha amizade com as pessoas que atenderam o João, e aí se falaram, enfim. Ele não precisou ficar internado, ficou tudo bem. Mas foram 15 dias de um filho muito diferente, que é o perfil do meu filho de todos os dias. Então, isso me levantou aí, talvez, uma possível expectativa. Mas, doutor, estão perguntando também, eu acho que a gente já está indo para o final, estão pedindo para deixar salva a live. Eu vou deixar salvo, eu acho importante que a gente mantenha essas informações. E lembrando mais uma vez que muita gente está entrando agora, enfim, quem já passou por aqui. O doutor está sendo muito gentil, muito sincero nas respostas. Então, aqui a gente tem espaço para a opinião do doutor. Outro médico que esteja assistindo e queira uma live que tem opiniões diferentes, então eu também me sinto aqui na responsabilidade como comunicadora de abrir o espaço para a gente ouvir outras opiniões também, né? Eu acho que faz parte do diálogo, da comunicação, a gente tem que fazer isso sempre. É primordial da minha carreira, da minha profissão, mas estão perguntando dos hospitais públicos e dos hospitais privados, das ocupações. Hospitais públicos, tudo ocupado, né? Eu tava, antes de começar aqui, eu estava dando uma olhadinha de como está a lotação do SUS, né? Olha só, Rio Grande do Norte, Natal, São Luís, Fortaleza e São Paulo, tudo acima de 90% de lotação do SUS. Gente, isso é próximo realmente do colapso. E o que vai acontecer quando lotar, ficar 100%? Que não tem mais como fazer hospital de campanha, não tem mais como pegar estádio de futebol e colocar mais leito. Vão começar a usar os hospitais privados. Estes, a gente percebe que realmente não estão lotados. Por quê? O hospital público, a gente, infelizmente, convive já com UTI lotada. A gente, infelizmente, convive já, eu já trabalhei muito tempo no hospital público, mais de 10 anos, tanto em PS quanto em UTI. E, poxa, você tem que escolher quem vai para a UTI, quem que você vai dar a vaga. Isso é muito complicado, muito triste, mas já é a realidade. A diferença é que agora a grande maioria é desse tipo de doença. E a gente percebe que nos hospitais privados não estão tão lotados assim por alguns motivos. Primeiro, realmente você tem mais estrutura, você tem mais suporte, né? E você acaba fazendo com que as pessoas que geralmente têm um poder aquisitivo melhor, que conseguem fazer essa quarentena, muitas vezes têm um poder socioeconômico-cultural também melhor, de aceitar melhor as orientações e não achar que é tudo politicagem, né? Esse pessoal não ficou tão doente
como infelizmente o pessoal da periferia, o pessoal que precisa do Serviço Único de Saúde, do SUS, acabou ficando. Então você acaba lotando mais os hospitais SUS, porque esse pessoal é geralmente, e desculpa generalizar, mas tem acontecido isso, quem não acredita. Quem faz churrasco, aqui você estava falando no começo, né? Aí, algumas pessoas acabam pagando porque outras não tomam a responsabilidade. Fazendo Sem churrasco dúvida. com o vizinho na rua, fazendo baile, etc. E é óbvio que vai ficar Não, passando. eu tenho contato e falo com pessoas que moram na periferia e que descrevem um cenário que eu falei, não posso acreditar numa coisa É dessas. E nesse triste. momento eu acho que aí sim a política e quem pode intervir deveria intervir, porque aí é criminoso você fazer um negócio que é proibido de fato. Então ficar circulando sem máscara, aglomerando pessoas, colocando um som alto e fazendo uma festa no meio da rua ou num bar e tudo. Isso não temos nem Não o é que dizer, né, momento. doutor? Isso não pode. Isso é Eu não vou, proibido. eu não vou nem falar triste, é revoltante realmente, né? E é justamente quem vai acabar precisando desse serviço que já está lotado. Tá entendendo? Então, é muito complicado. Então, vou só falar de São Paulo, por exemplo. A gente tem essas lotações todas, e aí você começa a pensar que os serviços privados vão chegar algum momento que vai ter algum acordo com o governo, com a prefeitura, para começar a receber esses pacientes do SUS. Mas até quando vai receber? Até quando vai ter vaga para todo mundo? É isso o colapso que o ex-ministro Mandetta tanto falava. É esse o medo que a gente tem. Porque hospitais privados estão com menos lotação porque pararam cirurgias eletivas, pararam outras coisas que não seriam urgentes e acaba lotando apenas para o Covid. Daqui a pouco vai ter mais gente entrando. Então, privado não está tão cheio, o SUS está. Ô, doutor, mas sabe o que que é? Agora você comentando de ministro e tudo mais, e a gente não fala de política aqui, mas eu vou falar da informação. Desde do início, assim, eu agora vou falar como leiga, tá? Que é o que todo mundo que tá aqui tá ouvindo. Não sei se o pessoal tem a mesma impressão. Semana que vem é o topo. Outra semana, toda semana, há 60 dias é o topo. Aí você fala, mas meu Deus, não chega nunca. Que topo é esse? O vírus também não morre. Então, tipo assim, o vírus caiu aqui, ó. Quanto tempo leva para ele morrer daqui? Uma hora ele morre. Então, assim, são coisas, doutor, que nós, leigos, não médicos, e que não estamos vendo, claro, trabalhando em linha de frente de hospital, triste, complicado, a gente acompanha as informações e essas falas e essas coisas que são divulgadas e a gente fica meio birutinha sem entender. Mas calma aí, então quando que... Então tá, tantas pessoas já pegaram, sobreviveram, se salvaram, estão, teoricamente, como você falou, desta opinião, com uma imunidade preservada. E aí? A gente está falando, porque assim, eu também acho que o Brasil não tem comparação com lugar nenhum. Olha o tamanho do Brasil, né, doutor? Como é que nós vamos comparar o Brasil com outros lugares? O que não tem comparação, não se compara, concorda? Isso eu aprendi há muitos anos na minha vida. Então, assim, não fazemos comparação de coisas que não tem comparação. Então, assim, o tamanho do Brasil, gente, cada lugar tem aí a sua estrutura, as suas características, a forma como as pessoas vivem e saem. Então, é tanta coisa que eu acho que é isso também que falta para a gente conseguir respirar. Eu não vou dizer aliviado, porque não podemos ficar aliviados, mas conseguir colocar as normas de prevenção, que foi o que a gente citou no início da live, que, claro, antes de terminar, a gente vai falar de novo. Mas que também, quando a gente diz que ficar fazendo festa, reunindo, aglomeração é crime, também acho, mas sair para trabalhar é diferente. Sabe, que eu disse já também na live, sair para trabalhar com todos os cuidados, responsabilidade, comprometimento e segurança é diferente de fazer baderna. Então, eu não sei que conclusão a gente tira. É difícil, não é? É muito complicado, porque, como você mesmo disse, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil daria para comparar com quem? Com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, talvez com o Canadá aí, vai. A China não dá para levar nada em consideração que eles falaram. Me desculpa, não vou acreditar nunca que são porque as informações podem estar ali escondidinhas, né? Rússia, então, nem se fala, né? Guardadas 7 chaves. E Estados Unidos, que a gente pensava que ia ser tudo maravilhoso, não foi nada maravilhoso, né? Só que é o seguinte, será que a gente está tão atrás assim dos Estados Unidos? Não, porque a gente não tem os dados, não tem os testes, né? Eu estava olhando, a gente tem quase 3 mil óbitos já aguardando o resultado do teste. Que provavelmente foi, porque aumentou, por exemplo, o número de síndrome respiratória aguda grave.
assim, exponencialmente. Lugar aumentou 1000%, lugar aumentou 8000%, aumentou 10 vezes mais a internação por conta dessas síndromes respiratórias agudas graves. Vai falar, mas o doutor, ele tá querendo falar contra, porque ele tá querendo jogar pânico, porque não é tudo que é Covid. Carol, eu vou te falar uma coisa. Em 2 meses e meio no hospital, a gente sempre faz a coleta da sorologia, quando interna, e do painel viral para ver os outros vírus. É difícil falar números, mas com certeza, assim, algumas centenas de pacientes internados, graças a Deus, a grande maioria sobreviveu muito bem, um número baixíssimo de mortes, mas eu tive 4 pacientes com influenza, que é a gripe. Só 4. Então não adianta falar que foi por causa da gripe e que está subdiagnosticado a gripe. Não, é por causa do coronavírus. Acredito. Sim, né? E você compara com o ano passado e não tinha o coronavírus. Então a gente vai tendo essa subnotificação e por isso que a curva nunca termina. Os Estados Unidos foi tudo de uma vez e pronto. Aqui fica aquela lenga-lenga, aquela ladainha. Aí chega teste que não presta, teste rápido que não presta. Aí quando vai comprar teste da Alemanha demora. Eu tenho amigos em laboratórios que estão falando, meu Deus do céu, faz uma semana que estou esperando, eu já paguei e não chega. Isso, essa subnotificação, dificulta muito para a gente saber realmente como que tá. E aí entra o lance da disparidade das quarentenas. Os locais que fizeram quarentena, os locais que não fizeram. Né? E aí você também vê a questão socioeconômico-cultural também. Você vê que no Paraná, que é um estado sabidamente rico, que é um estado sabidamente... tô descendo, obrigado. Índices de educação mais elevados, apesar de sim ter uma população, infelizmente, mais pobre, mas está muito melhor do que alguns estados do Nordeste, por exemplo. Entendi. É incomparável o Paraná com os estados do Nordeste, que acabei de falar que tem vaga de... já está superlotado. Eu não estou nem comparando a Alemanha com o Brasil, eu não estou nem comparando a Coreia do Sul com o Brasil. Eu estou comparando nossos próprios estados. Olha o Oswaldo descendo para pegar aqui, ó. Olha lá, peraí, ó. Só interromper aqui, ó. Mascarado. Tem que ser, aqui né? é assim, gente. Álcool gel espalhado por todo canto e máscara espalhada por todo canto. Tem um monte. Desculpa, doutor. Para mostrar que a gente cumpre o que a gente fala. Sim, tem que ser. Então, fica realmente muito complicado. Volto a dizer que a gente citou lá atrás e a gente pode falar um pouquinho mais agora. São Paulo, capital, gente, infelizmente, a gente está próximo de parar tudo realmente, do lockdown, né? E não tem o que discutir. Agora, cidades do interior precisariam estar assim? Não. Algumas cidades do interior que tem leito de UTI disponível, tá? Que tem poucas pessoas realmente doentes. Você pode manter a economia desses lugares, né? Parece que Minas Gerais, eu não tenho tantos dados, mas está sendo exemplar o governo em Minas Gerais. Tanto para a capital, Belo Horizonte, quanto as outras cidades. A gente tem que individualizar. Como a gente faz com os pacientes? A gente individualiza cada paciente para tratar. A gente tem que individualizar não só cada estado, não só cada estado, como cada cidade também. Né? Então, isso tudo faz muita diferença. Eu concordo. Para a gente poder... Voltou. Oi, voltou? Não, eu concordo com você em tudo, mas eu acho que é um momento de muita disciplina, de ter muito cuidado. E o cuidado, ele demanda disciplina, ele demanda comprometimento. Tem que se preocupar o tempo todo mesmo. E assim, é complicado dizer, porque eu, por exemplo, e você tá todo dia em hospital e você não pegou. Então, assim, você tem um comprometimento, uma disciplina, que é o que a gente espera de toda a população, assim como eu. Eu tô assim, numa redoma, assim, e eu conversei, não sei com quem eu comentei, eu falei, nossa, acho que eu corro mais risco na minha casa do que quando eu tô trabalhando. Porque lá, eu tô ligado o tempo todo. Aqui, eu não posso bobear também. Eu não posso coçar o meu olho porque eu tô em casa. Não posso. Não é isso. É o único lugar que você teria realmente de tranquilidade, né? Por isso que tem que tomar esse cuidado redobrado com a nossa casa, realmente. Eu até falei no começo, eu moro perto do hospital, moro perto do... Eu sou caipira, como todo mundo pode ver no sotaque, eu não nego isso. E eu trouxe uma vida de caipira para São Paulo, né? Eu tenho no Tatuapé, moro aqui. E eu moro a 1 quilômetro de onde eu trabalho. Então eu vou e volto a pé. Então eu sempre almocei em casa.
com as minhas filhinhas, um beijo para elas que estão vendo, Alice Laura, Denise, meu amor. Eu sempre almocei com elas e voltava para trabalhar. Agora, nesse meio dessa loucura, eu chego em casa, Carol, eu vou lá para a lavanderia, tiro toda a minha roupa, ponho para lavar, tiro o meu relógio, lavo as coisas e vou direto para o banho para só depois abraçar minha mulher e minhas filhas. Não dá para fazer isso 2, 3 vezes por dia. Então, só vou para casa uma vez por dia. Saber não contaminar as pessoas que você ama, porque você tem que trabalhar fora. Né? Sem dúvida, concordo com você. Eu também tô assim, eu dou beijinho na nuquinha do João, não dou mais aquele agarro, aquele que fica o rosto próximo, é só um beijinho aqui atrás, no pescocinho, né? Ele passa... Crianças! São os cães. Desculpa. Ele lava a mão o tempo todo, a mãozinha até fez feridinha, tem que passar bastante coisa para hidratar, passa o álcool em gel e tudo. É muito complicado. E até estão perguntando aí, gente, mas São Paulo não está previsto para voltar dia 1º e tudo. Doutora, assim, é complicado porque não é a nossa discussão aqui falar de economia, não é o meu trabalho dentro da área de comunicação. Mas eu, como qualquer outro, né, cidadão e qualquer outro ser humano, penso que quem não morrer vai ter que pagar a conta. E eu acho que em toda e qualquer discussão a gente tem que ter sempre o bom senso e tentar realmente encontrar a forma de fazer a coisa do melhor jeito. Então, se tem pessoas assistindo a gente que ainda não estão cumprindo com o que deve ser feito, eu não vou dizer ficar isolado em casa, que cada um tem a sua opinião. Eu estou saindo para trabalhar, então eu não posso aqui dizer uma coisa também diferente. Eu acho o seguinte, mas também não vou dizer para ficar saindo, não faz sentido. Vamos ter responsabilidade, não é, doutor? Se precisar sair, vamos fechar, então, com a questão das medidas de prevenção, que a gente sabe que é o que vai impedir que você pegue o vírus. Por favor, doutor, pode falar. Acho que é bem isso mesmo. A gente tem que ter essa responsabilidade e amor ao próximo. Até porque quando a gente põe a máscara de pano, a gente está protegendo a outra pessoa. Então, ter um mínimo de amor ao próximo, ter um mínimo de responsabilidade, como a mulher acabou de falar aí, de realmente... ela? Que legal! Um beijo para Denise, olha lá. Ter um mínimo de amor ao próximo, ter um mínimo de responsabilidade, que você já consegue ajudar as outras pessoas. A gente tem que saber que teremos mudanças, assim, drásticas do nosso modo de viver nos próximos anos, tá? Não vai ser nos próximos meses, não. Só que não quer dizer que a gente vai ficar dentro de casa o resto da vida. Não! A gente tem que realmente começar a abrir, sim. Perguntaram agora há pouco, mas vai abrir dia 1º em São Paulo. Por exemplo, tinha sido feito aquele rodízio que não vou nem usar adjetivos, mas não deu certo. Voltou atrás. Ótimo, voltou atrás. Se de repente tentar abrir no dia 1º e ver que não dá certo, volta atrás e fecha. Né? O mais importante é ter humildade de voltar atrás quando tem alguma conduta que não está dando certo. Sejam os governantes, sejam os médicos. A gente tem que pensar também que, por exemplo, aquilo que a gente falava do Brasil inteiro ficar dentro de casa no primeiro mês, poxa, para esse mês não é mais assim. A gente tem que pensar que, eu estou falando com você aqui, tem gente que está de repente no Paraná, ou está no interior de São Paulo, ou está no interior do Mato Grosso, não tem nenhum caso. E que eles têm que continuar trabalhando. Agora, a gente que está em São Paulo, a gente tem que tomar cuidado redobrado realmente. E tem que levar a sério isso tudo. Então, o melhor tratamento ainda é a prevenção. E a prevenção você se previne e ajuda e protege o próximo. Né? Não adianta, a gente vê alguns vídeos horrorosos aqui do WhatsApp, do cara que estava no elevador de entrega e espiou. Pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Pode até não ter sido de propósito, mas a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Às vezes a pessoa pode ser que espie e fala, meu Deus, eu preciso limpar, não estou sem nada. Peraí, gente, como que eu faço? Vamos nos ajudar, todo mundo. Vamos ter amor, vamos ter carinho. Uma das coisas que sempre falavam tanto do brasileiro, né? Está se perdendo tanto por causa de politicagem, por causa de fla-flu político, né? Menos politicagem, mais humanismo. Então, prevenção ainda é o melhor remédio. Vamos tomar todo o cuidado do mundo para quem já tiver com a economia abrindo, para quem já tiver com cidades abrindo para fazer as suas coisas. A hora que São Paulo estiver normalizado,
também tomando cuidado, principalmente, repito, com quem tem doenças crônicas, né? Tá. Essas pessoas são quem teriam mais risco de ficar mal. E assim que começar o sintoma, esses vão mais leve, a gente fica mais tranquilo. E é mais ou menos por aí mesmo. Uma hora vai ter que realmente começar a abrir, o pessoal vai começar a pegar, e vamos lembrar que 80% é leve, né? E quando eu pego um vovozinho de 80 anos, de 90 anos, que eu já peguei, tem uma família de pacientes muito queridos, por sinal, todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Tudo morava na minha casa e tal. O vovozinho de 92 anos está jóia. O filho de 60 e poucos está internado, porque ele tinha vários problemas de saúde e não tratava. Então ele está mais grave. Tem um porquê. Agora, o vovozinho de 92 anos, que tem enfisema, e por ter mais de 80 anos, ele tem 15% de chance de morrer disso, não tem? Mas ele tem 85% de chance de viver. Vamos pensar desse jeito, né? Vamos pensar as porcentagens que você tem de viver. Né? Então, procure ajuda médica adequada, siga as orientações corretas de prevenção, de carinho, de amor ao próximo, e vamos ter prevenção e menos brigaiada, gente. Né? Vamos parar de ficar xingando o outro porque ele é a favor ou contra a cloroquina, vamos parar de xingar o outro porque ele é a favor ou contra o isolamento, a quarentena. Cada caso tem que ser pontuado e individualizado. Eu também acho. As pessoas precisam respeitar a opinião das outras, desde que seja coerente com o que a gente está dizendo, né? Precisa ter coerência. Então, perguntaram o que fazer para prevenir. Saiu de casa ou dentro de casa, lavar a mão, né, doutor? Então, lavar a mão com sabão. Se quiser passar um álcool em gel, ou se na rua passar álcool em gel, certo? Sempre álcool 70, certo? Não adianta álcool 40, que não adianta nada. Não adianta álcool 40, álcool 70. Tanto spray quanto álcool em gel. Não coçar a cara. Faz igual o doutor. Finge que tem cocô. Cocô. Não vai passar a mão no rosto de jeito nenhum. Vai coçar com a blusa, vai coçar com o pano. Eu já desenvolvi minhas técnicas. No programa eu faço assim. Ixi, a gente desenvolve todas as técnicas. Usar a máscara, que é mais uma barreira. Se tiver os óculos, que é mais uma barreira. E dar a distância entre as pessoas. Certo? Perfeito. E caso for contaminado, vamos lembrar que não é todo mundo que é contaminado que fica infectado. Tá cheio de gente que pega, fez o teste, viu que ficou imune e nem lembrava. São os oligossintomáticos ou pouco sintomáticos, né? E às vezes até assintomáticos. Então, sabe como que faz para não ficar doente? Não infelizmente, não tem comprovando nada de vitamina D, igual muita gente fala. Não é ozonoterapia, igual alguns falam. É manter as suas doenças crônicas bem tratadas, uma boa alimentação, uma boa hidratação, beber bastante água, né? Dormir bem, isso é muito importante, porque você dorme mal. Tem gente que ronca, falou de obesidade, a apneia do sono é uma doença muitas vezes pouco diagnosticada também. Então, se ronca muito, esposa ou marido, manda procurar um neuro, um otorrino ou um pneumo que cuida dessa parte de sono para ver essa questão. Então, dormir bem, a sua imunidade depende disso. E uma coisa que vocês sempre fazem aí no programa, que eu conheço vocês há bastante tempo, felicidade, né? Ser leve, ser feliz, parar de ficar vendo, desculpa a palavra, mas parar de ficar vendo só desgraça na televisão ou nas notícias. Tentar ter o seu momento para curtir com a família, com os amigos mesmo, que seja no telefone, né? Mas sem curtir dúvida. sendo feliz. Você feliz, você tem menos chance sim de ter qualquer infecção. Você pode sim ser contaminado pelo corona, pode, mas menos chance de ficar infectado até com infecção grave, desde que mantenha todas essas orientações. Isso é muito importante. Eu acho que a gente falaram aí de oração, de fé. Eu sou muito grata, tenho muita fé. Eu acho que isso dá uma segurança, é um abraço, tô sendo carregada no colo com a fé. E a gente, né, doutor, a gente não tem escolha e nem tem controle. Então, quando a gente não controla, quando a gente não escolhe, a gente entrega. E a gente, no que a gente puder fazer e controlar, é o que a gente vai fazer, que são as medidas que a gente já falou. Então, é pôr a mão na consciência, pensar o que eu tenho que fazer. Porque eu acho que quando a gente fica panicado, a gente abre brecha para a falha, para o erro, né? Você ficou agitado ali, você fala, ai meu Deus, será que eu pus? Ai, não, será que eu peguei? Aí já acha que pegou, aí já nem lembra se pôs a mão na cara. Então, antes de tudo,
manter aí, né? É um exercício não levar a mão no rosto. É um exercício que no momento eu está valendo mais do que todos os pulos meus de polichinelo e de treino. É não levar a mão no rosto e acabou, né, doutor? Eu quero te agradecer muito. A sua família estava em peso. Um beijo para todos da sua família. Um beijo para a Paty, que eu acabei de ver que estava aqui da Box. Obrigada, Paty. Muitas amigas mandaram mensagem. Minha família também estava em peso. Minha mãe também nos parabenizou. E eu só posso te agradecer, doutor, pela aula, pela sinceridade, pelo tão humano que você é. Então, aqui eu sei que está falando o doutor Rodrigo e a pessoa, o homem, né? O marido, pai, filho, que também tem todas as suas preocupações com a família e o medo disso tudo acontecer com pessoas que a gente ama muito. Então, nesse momento, somos, né? Também estamos aí com as nossas preocupações. Eu vou tentar salvar a live, mas acabaram. Minha irmã mandou uma mensagem. Oswaldo, você pegou a mensagem da minha irmã? Não, acho que ele já desceu com os cães. Que parece que não está gravando direto, ficando salvo por 24 horas. Eu não sei, alguém sabe me dizer aqui? Você já viu isso, doutor? Eu sou filhote ainda em lives, eu estou aprendendo ainda, não sei. Enfim, ontem eu participei de uma, eu não foi no meu, então eu não sei. Eu vou tentar salvar, tá, gente? Eu vou ver o que eu tenho que fazer assim que encerrar para salvar. Mas, doutor, você pode fazer aí suas considerações finais e muito obrigada. Bom, eu que agradeço mais uma vez, tá? Para quem não sabe, a primeira vez que eu fui num programa ao vivo e em rede nacional foi lá com você Bonita. Um beijão para a Ju Flório, que foi quem fez o contato. Eu estava super nervoso. Ju, minha produtora maravilhosa. E ela falou, nossa, mas... Na época a gente cumprimentava um outro, né? E aí ela falou, nossa, doutor, foi ótimo, não parecia que você estava nervoso. Nossa, sua mão tá gelada. Eu estava nervoso até agora. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo medo. O seu trabalho você faz com primazia, entendeu? Deixa a gente sempre muito à vontade. Imagina, obrigada. Todas as vezes que eu vou lá, estou sempre à disposição. Os seus seguidores são muito fiéis, só de você ter colocado nos stories, um monte já estava começando a me seguir. Então, agradeço todo mundo, espero fazer por onde essa responsabilidade de tê-los como seguidores. A gente sempre está colocando coisa no meu Instagram, no meu Facebook, mesmo no canal do YouTube. Tudo para dar a melhor orientação possível. E a orientação que eu faria para os meus familiares, para mim. Como você mesmo disse, a gente conversou no decorrer do exemplo o quê? Do meu pai, do meu irmão, da minha família. Porque a gente tem que pensar o que vai fazer. Meu, né? Eu, volto a dizer, da medicação lá, eu teria usado se eu tivesse há 2 meses, hoje eu já não usaria. Cada um tem a sua opinião, mas o mais importante é a gente fazer as coisas embasadas na nossa humanidade, no nosso humanismo, né, no nosso coração e, obviamente, ciência, estudar. Né? Uma coisa, a gente está num momento de guerra e não tem nada. Agora já está começando a ter um piloto automático com esse avião. Vamos tentar fazer as coisas. Vamos ter, sim, fé. Vamos ter, sim, alegria. Vamos curtir todas essas lives que estamos tendo na internet. Por enquanto, só com a família. Daqui a pouco teremos a família estendida, né? Os amigos. Aos poucos vamos ter isso tudo. Então, quero realmente agradecer. Qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá? E é isso, gente. Eu acho que o recado já foi dado. Tenha o seu médico de confiança. Quando for o caso, procure sim ajuda médica. Mas não vá para qualquer coisa, né? Faça seus tratamentos. Vem cá, amor. Se alimentem bem, bebam bastante água, durmam bem, sejam felizes. E que vai dar tudo certo e vai passar. Vai passar. Aí, ó, todo mundo. O Thiago comentando. Oswaldo tá aí, tá passando aí atrás, você tá vazando aqui no espelho. Aproveita e dá tchau aí pro povo, pro doutor Rodrigo. Eu falei que nessa quarentena eu adotei o boné, não é por causa do coronavírus, mas porque não dá pra cortar o cabelo. O cabelo dele tá um horror. Então, eu raspei a primeira vez, agora tá crescendo que nem um bozo já, sabe? O problema é que se eu raspar, não tem muito cabelo. Ixi, aqui não dá, viu, doutor? E olha, ele pega as perguntas, imprime, então um monte de coisa que vocês mandaram eu consegui fazer. Nossa, é uma equipe aqui, você não tem noção. Pessoas. Eu tô no backstage, eu sou a produção e ela é a apresentadora. E olha, depois que acabar isso tudo aí, depois a gente tem que pegar o Zé Paulo para levar você para jogar bola. Um beijo pro Zé! Um grande abraço. Aí, ó, amigos. Jogo bola com o Zé Paulo faz uns 7 anos já.
Olha só. Eu conheço o Zé Paulo, a gente começa a entregar a idade, né? Pelo menos mais de 20 anos. Estudaram juntos. Gente, é muito legal. Deve fazer uns 24, 23 anos. Olha que legal, muito legal. Um beijo para o Zé, não sei se ele está aí. Mas, doutor, muito obrigada. Eu fiquei realmente muito feliz. A gente está quase 2 horas, né? Com a sala super cheia. Estou recebendo vários WhatsApps de quem estava, agradecendo também. E que fique a mensagem que eu acho que é isso. A gente tem aqui sinceridade, estamos entendendo a circunstância, que cada um faça um compromisso individual de todos os dias seguir com o que nós temos, que realmente sabemos, que é comprovado cientificamente, que vai nos prevenir. E contamos aí com toda a fé e gratidão a vocês, profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, estudando, ralando e salvando vidas todos os dias, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui presentes. E a gente marca uma próxima. Assim que tiverem novas, né, informações, você fica... Boas novidades, né? Ligar, que a gente vai abrir de novo a câmera para falar, doutor. Sem dúvida. Tá bom? Gente, vai passar, hein? Obrigado. É isso, vai passar. Um beijo, obrigada, gente. Obrigada.